Só um minutinho, pessoal. Tá? O Face hoje tá difícil aqui. Pessoal, só um pouquinho. Eu vou ter que fechar esse vídeo e começar outro, porque eu não tô conseguindo agregar o vídeo do professor Paulo. Só um minutinho. Não saiam daí. A gente vai abrir uma outra telinha e eu peço para vocês continuarem, porque o Face está dando erro aqui. Só um pouquinho. Aqui. Aí, Paulo, agora sim. Agora esse aqui tá mais fácil, eu já vou conseguir integrar você. Olá, pessoal. O pessoal tá chegando agora. Eu tive que mudar a transmissão, que a transmissão tava dando problema. Não tava conseguindo. Paulo, você tem que ativar aí, eu não tô conseguindo chamar você para participar. Eu consigo chamar a Célia Mara, consigo chamar o João Vitor, consigo chamar a Suzete. Todas essas pessoas estão prontas, ó. Você tem que acessar a tua câmera aí, Paulo, para poder chamar você também. O nosso convidado aí tem que conseguir ser convidado para participar. Dá uma testadinha ali. Cláudio José Vistus mandou boa noite, Ana. Desirê mandou olá. A Inês Caravelho mandou boa noite. O Márcio também. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso tema, então, só para lembrar vocês. Paulo, se você tiver pelo notebook, você não vai conseguir. Você vai ter que entrar pelo celular, tá? Só para te avisar. O Facebook hoje não está aceitando os aplicativos do notebook. Então, você tem que sair e entrar pelo celular, tá? Que aí você vai conseguir. O Facebook tem dessas coisas também. Então, pessoal, só para relembrar, quem já estiver aqui assistindo, já tem bastante gente novamente. Então, qual que é o tema de hoje? A gente vai falar sobre o INSS digital um pouquinho e sobre o meu INSS. Então, a gente tem algumas novidades para falar, em razão dessas novas perspectivas que o INSS vem implantando do processo digital. Essas ideias, essas novas perspectivas, elas são, claro, inovadoras, mas elas trazem muitas dúvidas também. Por quê? Porque coloca tudo aquilo que a gente conhece do processo administrativo, os princípios, como que eu chego na agência, como que eu uso a IN 77, tudo isso está sendo colocado em xeque. Então, aí surgem diversas dúvidas. Como vai funcionar? Como que vai funcionar? E a gente começa a ficar na dúvida, então, de como fazer tudo isso, como continuar agindo no INSS da melhor maneira possível para atingir, então, os benefícios, a melhor consecução do direito para os nossos clientes, no caso, os clientes de vocês, para quem advoga, para quem é procurador, né? E essas dúvidas, então, elas dependem do quê? De um conjunto de outras coisas que a gente vai precisar conhecer agora, ou seja, aplicativos de computador, sistemas, como fazer a juntada de documentos, como trabalhar quando eu tenho que juntar, quando eu tenho que cumprir uma diligência e não consigo. Então, todas essas situações, elas precisam de um conjunto de informações novas, que nós muitas vezes ainda não sabemos como operacionalizar. Roberto, eu vou convidar você para participar um pouquinho enquanto o Paulo não está conseguindo entrar, pode ser? Vou te mandar um convite aqui, ó. Vou te adicionar, enquanto não estou conseguindo convidar o Paulo. Então, em razão disso tudo, a gente quer fazer essa live para comentar com vocês como tudo isso vai funcionar, quais são as dificuldades que os advogados estão sentindo, como que isso tudo vai ser operacionalizado na prática. Então, esse é o convite que a gente vem fazendo hoje, né, para que vocês assistissem e a gente pudesse tirar diversas dessas dúvidas, aprendendo um pouco sobre toda essa temática
e como essas regras vão ter, então, impacto no dia a dia do advogado previdenciário. Não estou conseguindo chamar ali o Bacelar. Bacelar, entra pelo celular. Abre pelo celular que você vai conseguir conversar comigo. Não desista. Não desista porque o Gilberto já fez uma piadinha. Ele falou que você sumiu. Cadê a piadinha do Gilberto? Ó? Paulo Bacelar, cadê o caboclo do TI? Somos universitários. Ó. Ele já fez uma piada conosco. Então, a ideia era conversar um pouquinho sobre toda essa situação. E aí eu tenho alguns pontos antes do professor Paulo. Os primeiros pontos que eu gostaria de falar é a respeito do que vem acontecendo na Operação Pente Fino. O que é a Operação Pente Fino? Para quem não ouviu o começo, né? Eu tô meio afônica, eu tô meio sem voz, eu tenho um processo alérgico e de vez em quando eu fico sem voz. Então, para vocês ficarem tranquilos, né? Que a minha voz vai voltar, só não sei quando. Mas eu já tô um tempinho aí desse jeito. Mas então, a Vera já mandou uma mensagem ali. Voltei, lindona. Obrigada, Vera. Ainda bem que você não desistiu. Os problemas técnicos aqui, mas estamos aqui novamente, né? Então, o que acontece? Tem algumas situações que estão incomodando muito os advogados. E essa situação, ou essas situações, elas merecem um pouquinho mais de atenção. Quais são? A Operação Pente Fino, ela era necessária? Aí a gente pode ter várias respostas para isso. Uma delas é sim, ela era necessária, porque infelizmente nós tínhamos um conjunto de pessoas recebendo auxílio-doença, a maioria por uma falta de uma desídia do próprio INSS, recebendo o benefício sem permanecer na condição ou nas condições legais necessárias para ele. Nós sabemos disso, né? Então, quem aqui não conhece alguém que estava afastado há muito tempo, não tinha sido chamado para revisão, e em razão de não ter sido chamado para revisão, acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo que a pessoa ficou muito tempo recebendo um benefício indevido. Mas também, de outro lado, nós temos situações nas quais pessoas que merecem o benefício, que ao invés de ser chamadas para cessação, deveriam ter o benefício já convertido, a gente sabe que não é uma conversão, mas sim uma concessão de uma posterior aposentadoria por invalidez e que não foi feito. Oi, Tatiane, tudo bem? Que bom que você está aí. Fica aí que daqui a pouco eu te chamo para participar um pouquinho também, tá? Fica aí que daí eu já vou fazer uma pergunta para você. E aí o que acontece, gente? Aí nós temos um outro caso que tem sim gerado uma preocupação bem grande. Qual é? Aquelas pessoas que, embora tenham ficado muitos anos sem a revisão, o INSS chamou para a Operação Pente Fino e cortou o benefício estando em condições de definitividade. O que é a condição da definitividade? Então, no ano passado, nós tivemos algumas alterações legais. E com essas alterações legais, o Paulo Bacelar, estou aqui. Paulo, eu não sei o que está acontecendo. O teu não aparece verde para te chamar. O da Tatiane aparece, o da Nina aparece. Você tem que entrar pelo celular, eu acho, para dar certo. Não sei o que está acontecendo. Gente do céu, quero aparecer. Eu também quero que você apareça, mas eu não sei como. Porque você não tá online aqui, ó, igualzinho os outros. Eu acho que você tem que entrar pelo celular, Paulo. Mas continuando então, pessoal, com essas modificações legais, o que aconteceu? Agora sim o Paulo tá ao vivo, gente. Ótimo. Aí, agora deu certo. E aí, Paulo, tudo bem? Conseguiu? Aí. Paulo, deu certo? Tá pelo celular, né? Aí, Paulo. Conseguiu? Você tem que aceitar quando eu te convido. Conseguiu? Gente, eu não sei o que aconteceu. Cadê eu? Eu não sei o que aconteceu. Olha lá, oi, Tati! E aí, Ana? Olha, a Tati conseguiu.
Paulo, você aprenda com a Tati, Do olha lá, ela tá Paulo na lá. conversa. Só passei para dar beijo, vou ficar ouvindo só e trabalhando. Ótimo. Tati, brigadão pela tua participação. Não, aproveita e faz um comentário para os nossos alunos a respeito dessa questão da Operação Pente Fino, essa dualidade. Tem pessoas que realmente têm que cortar, mas estão cortando de pessoas que não precisava, né? O que que você, por exemplo, você que Exatamente, Ana. advoga, o que que tem acontecido? Infelizmente, a gente que está ligado diretamente com essas questões de benefícios por incapacidade tem sofrido bastante com isso. Porque incestaram todo mundo no mesmo balaio e estão cortando benefícios de uma forma indiscriminada. Eu creio que as perícias devem ser mais pontuais, os fundamentos dentro desses relatórios periciais com mais fundamento e com mais bases legais, porque eles estão vindo muito largados, esses relatórios, para acessar esses benefícios. Então, nós devemos pegar mais nesses fundamentos que estão vindo dentro desses laudos periciais para acessar esses benefícios. O que eles estão visando, simplesmente, que eu observei até agora, é aumentar a verba que vai sobrar para a Previdência Social, para o INSS, para o governo. Com certeza, ótimo. Então, Tati, super obrigada. Agora você ensina o Paulo Bacelar lá a aceitar o vídeo, tá? Vou entrar aqui no WhatsApp com ele e ensinar. Então tá bom. Um beijão, Tati. Tchau, tchau. Beijo, Ana. Sucesso aí. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então olha só, a Tati acabou de participar aqui, deu tudo certo. Agora temos que esperar o Paulo aparecer. Paulo, apareça. Nós estamos esperando você. Então, continuando o que a gente estava conversando, que está assistindo, a Cirlei Facnello, a Adriana Oliveira, a Silvana mandando beijo. Silvana, um beijão para você, já estou com saudade. Todos os meus alunos aqui, o Zoriel, a Célia Mara, agora os professores, a professora Vera, o professor Gilberto, o professor Roberto, o Marcelo Busato, a Franci, minha aluna querida lá de Belém. Então, um beijão para todo mundo. E o Paulo, enquanto ele não se decide ali, ó, como é que ele faz para ele participar, porque vocês viram que já deu tudo certo ali com a, com a Tati, né? Quem mais quer participar comigo aqui enquanto o Paulo não aparece? Gente, Paulo, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Olha, Paulo, tá todo mundo pedindo por você. Eu tô achando que isso é tática para reter a plateia, gente. Eu tô achando. A Lúcia Catarina, boa noite. A Silvana, saudades também. Então, pessoal, continuando então o tema que eu estava conversando com vocês, é o seguinte. Então, nós tivemos com a legislação, agora há pouco tempo, uma alteração que fala da definitividade do benefício. Olha que interessante. Até muito tempo se discutiu quando um benefício se tornava definitivo. Afinal, nós sabemos que os benefícios previdenciários de incapacidade, ou seja, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, não estou falando do acidente, né? Auxílio acidente tem caráter indenizatório. Mas o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez eram benefícios que a gente chama de caráter precário. Por que caráter precário? Porque são benefícios que eles dependem de um conjunto de coisas, ou seja, eles dependem de uma manutenção do estado de incapacidade. E é uma prerrogativa do INSS que ele possa, a cada 2 anos, fazer uma revisão. Mas esse poder do Estado, ou seja, essa autotutela do Estado, em verificar as condições de manutenção do benefício, eles possuem algumas limitações. E essas limitações específicas referentes ao benefício precário, que é o benefício de incapacidade, ela esbarra em 2 situações. A primeira, a idade do segurado. Então, se o segurado tivesse 60 anos de idade, esse benefício se tornou, de certo modo, definitivo. E se acontecer do benefício, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo agora. E também uma segunda situação de definitividade que nós temos, que é quando a pessoa tem 55 de idade e 15 anos de afastamento. Então, olha só, nós temos 2 situações, então, que a gente tem a legislação previdenciária falando em definitividade. Extremamente importante, por quê? Porque a legislação trabalhista, ela dizia que o contrato de trabalho, e olha só, aqui é um vínculo, um viés que a gente encontra no momento em que eu vou fazer uma relação, um vínculo entre trabalho e previdência. Até ali, a gente sabia que o benefício ele ficava para sempre ligado à empresa.
Então, uma pessoa que estava recebendo auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, ela figurava na folha de pagamento daquela empresa, causando aí um conjunto de reflexos, né? Seja para a contagem do número de PCD, ou seja, vaga de deficiente para a empresa, seja para o extrato FAP, seja para um conjunto de situações. Embora o extrato só se refira aos últimos 2 anos, na contagem geral de vínculos, eu contava também aqueles determinados empregados que estavam com auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Paulo, ainda não desisti de você, tá? Eu ainda acredito que a Tati vai conseguir te explicar ali como fazer. E aí, o que acontece? Aí, essas situações que eu tô falando para vocês, elas levam agora à seguinte situação. A CLT, ela sempre disse que a finalização do contrato de trabalho nos casos de aposentadoria ou nos casos de auxílio-doença dependiam do conceito de definitividade. E o que é esse conceito de definitividade? Nós não tínhamos esse conceito, certo? E nós passamos a ter esse conceito quando? Quando a legislação previdenciária mudou no passado e disse, olha, os benefícios em tal e tal situação, 60 anos de idade, 55 e 15 de contribuição, 15 de afastamento, passam então a se tornar definitivos. E isso para nós é extremamente importante. Isso muda um conjunto de situações. Além de ter um reflexo na esfera previdenciária, ou seja, essas pessoas que encaixam nesse perfil, elas passam a não poder ter o benefício cortado. Ainda, por outro lado, elas podem ser chamadas pela empresa para quê? Para então encerrar esse vínculo e a partir do encerramento desse vínculo fazer então a rescisão do contrato de trabalho, pagando à empresa as verbas devidas, sem dúvida alguma, respeitando tão somente alguns casos de estabilidade que estejam nos acordos ou nas convenções coletivas. Isso é positivo para quem? Isso é positivo para os dois lados, de um certo modo. O empregado porque consegue rescindir, consegue então se desvincular e receber as suas verbas trabalhistas, para a empresa porque consegue retirar aquele empregado que a gente chama um termo pejorativo de pendurado na folha de pagamento. Então são duas questões bem interessantes. Paulo, eu também estou torcendo que dê certo, eu estou tentando aqui, ó. Convite de novo. Vê se você consegue, ó. Adicionando. Nesse momento você tem que me aceitar. Viviane, Ana Paula, fui sua aluna. Eu também estou torcendo que dê certo, eu estou tentando aqui, ó. Conseguimos! Até que enfim. Até que enfim, tá me ouvindo? Nossa, diretamente do Ceará, né? Não devia ser agora não, porque eu tava aprendendo muito com você aí. Ah, que nada. Os alunos estão loucos aí para te ouvir. Ai, meu Deus do céu. Peraí, Legal. Paulo, Até que enfim. deixa eu mandar primeiro um abraço ali para Viviane, que ela falou que foi minha aluna na pós do professor Ivan aqui de Vitória. Um grande beijo, Viviane. Andréia Fontanari, boa noite, professora. Nayara Dornelas. Aí, ó, torcida por você, Paulo. Seja Ana bem-vindo. Paula, falar na pós do professor Ivan, eu estive agora em Salvador, na pós lá da Faculdade Baiana, em Salvador. E aí você já passou por lá, né? O pessoal já mandou um abraço para você também lá da pós da Baiana Que de Salvador. ótimo. E hoje eu falei para os alunos de Belém que eles vão adorar te conhecer. Ah, também. Estarei lá ano que vem. Já a agenda de 2019. Que ótimo, que ótimo. Ó, o professor Roberto de Carvalho Santos, nosso chefe Nosso do amigo. IFRB. Um beijão, Nosso amigo Roberto. em primeiro lugar, né? Amigo em primeiro lugar, com certeza. É. Paulo, que ótimo ter você aqui. Então, já vou começar com as perguntas. Nós estávamos conversando agora com os alunos um pouquinho sobre os reflexos do pente fino. Então, eu queria começar falando um pouquinho do pente fino, porque assim, eu acho muito importante, eu sempre falo para os alunos, que a gente tem que ter também um pouco de humildade de reconhecer que muitos benefícios estão equivocados também, né? Eu mesma, agora não advogo, mas eu acompanho muitos meus alunos e tenho ouvido relatos de casos de pessoas assim, principalmente cidade do interior, que às vezes a agência ela não tem aquela capilaridade para conseguir atender tantas pessoas, né? E acabava que tinha pessoas aí 15, 18 anos afastadas
com benefícios advindos de incapacidades temporárias, como, por exemplo, uma hérnia, uma cesárea, situações absurdas, uma cesárea que teve infecção, passou salário maternidade, a pessoa teve um afastamento por causa de uma infecção posterior ao parto e está lá 18 anos afastada. Então, eu tive, assim, acesso a alguns casos, imagino que você, muito mais do que eu, tem esse conhecimento, que eram afastamentos absurdos, né? Então, só que por outro lado também, eu vi casos de pessoas assim com estado avançado de câncer, com metástase já completa. Parece que virou uma coisa meio doida, assim, né, Paulo? Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque parece que não está tendo meio termo. Ana, em relação aos benefícios que hoje estão sendo cortados, a gente não tem muito acesso, né? A gente sabe que existem já quase 80% dos processos que já passaram pelo build, né, que a gente chama de build, que foram já acessados. Mas foi bom você falar nesse assunto, porque eu sempre quis falar sobre isso e nunca achava espaço, achava pertinente o local onde eu estava, no curso que eu estava dando, acabava não falando sobre isso. Mas é muito importante o pessoal saber o seguinte: eu já fui gerente de agência, e quando eu era gerente de agência, a gente já passava por esse problema. Isso eu fui gerente de agência de 2008 a 2013. E nesse período, tenho certeza que muitos benefícios desses que estão sendo revisados hoje foram benefícios concedidos nessa época. Né? Já de muito tempo, tem benefícios com 10 anos, auxílio-doença com 10 anos, com 15 anos. E nessa época, eu como gerente de agência já alertava o pessoal da Procuradoria, porque tinha nas nossas normas, nas nossas instruções, que o benefício que era concedido judicialmente era para ser revisto a cada 6 meses. Já tinha uma determinação. E eles ficaram assim assustados porque eles não sabiam disso. Os procuradores, né? Quer dizer, a chefe da procuradoria lá na época. E olha só, os processos eram concedidos na justiça e encaminhados para a DJ, que implantava esse benefício, né? E a DJ, ela não tinha nós não tínhamos um acesso, uma comunicação da DJ com a agência. Então, quem fazia a revisão da agência, quem é que faz a revisão desses benefícios? Quem é que faria? Né? Tecnicamente, quem é que faria essa revisão desses benefícios? A agência, que o benefício é implantado em uma das agências. Ele não é implantado num código da ADJ, ele é implantado num código da agência. E é o gerente da agência, o chefe de benefício da agência, que tem que providenciar essa revisão. Só que, Ana Paula, a gente não sabia quais os processos que eram concedidos judicialmente, não eram encaminhados para os gerentes da agência, entendeu? Esses processos não eram encaminhados para que nós pudéssemos fazer a revisão. Foi quando eu tive esse contato com a chefe da Procuradoria e falei: olha, eu estou vendo aqui que a gente tem que revisar esses benefícios a cada 6 meses, só que a gente não sabe quais são esses benefícios, a gente não recebe essa demanda para revisar. E olha que a minha agência era a maior agência daqui de Fortaleza e não tinha gente para fazer essa revisão. Você falou aí que agências do interior, né, não teriam uma estrutura, uns servidores para atender essa demanda, mas não é só agência pequena, não. Agências grandes que não tinha disponibilidade de um servidor para fazer essa revisão, que era feito através do chefe de benefício da própria agência. E ele que pegava esses processos e fazia uma planilhazinha, e a gente então tinha que fazer um controle manual desses processos. Tinha que saber que aquele processo foi concedido e botar uma planilha manualmente para ficar olhando essa planilha a cada 6 meses e ver qual era o benefício que estava chegando a esse período de 6 meses para poder chamar, convocar o segurado para acessar. Tanto que na época, acessar não, para fazer a perícia, né? Tanto que na época eu até sugeri que fizesse uma alteração no sistema. Na época ainda era o Prisma, não era o SAB ainda, não era o CIB, que era de Loas, né? Só para entender, o Prisma ele faz os processos de aposentadoria, auxílio reclusão, pensão por morte, salário maternidade. O SAB faz os processos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, e o CIB faz os processos dos benefícios assistenciais, o LOAS. Então, são três sistemas que nós temos hoje para cada tipo de benefício. A gente tem que entrar em cada um desses sistemas. E o processo judicial, ele é implantado pelo sistema Prisma.
E esse prisma, ele não tem um bloqueio automático a cada 6 meses. Tanto que a DJ hoje, quando o juiz não determina a data na sentença, a data de cessação do benefício, né? Por causa daquela medida provisória de 2017, o ADJ já encerra o benefício em 4 meses, né? Nos 120 dias. Mas naquela época, não. O processo ele ficava sem data de DCB, zerado. Então, quando a pessoa concedia esse benefício no Infibem, quando você pegava uma tela do INSS mostrando como conceder esse benefício, ali no local onde tem DCB, ela estava zerada. Então, zerado, o que acontece? O benefício vai de eterno. Enquanto alguém não fizer a perícia, esse benefício não é cessado, né? Então, o servidor teria... A gente poderia até dizer, né, Paulo, que na verdade assim, o benefício é precário e o sistema de controle era mais precário ainda. Muito precário. Então, não existia sistema de controle. É como o Comprev hoje. É quase raro uma agência fazer o Comprev a compensação previdenciária é outro problema do INSS em relação a fazer. É muito dinheiro que o INSS deixa de ganhar porque as agências não fazem a compensação previdenciária. É muito pouco. Se faz, mas muito pouco. Não é todo servidor que faz. Hoje, ainda mais com as pessoas se aposentando, Ana Paula, muita gente da velha guarda, que a gente chama, né? Que sabe tudo sobre essas revisões antigas, sabe sobre o Comprev. Quando elas se aposentam, os servidores dos concursos mais novos, 2003 para cá, eles têm que aprender a fazer o Comprev, porque senão não vai ter ninguém fazendo. E é uma compensação previdenciária que dá dinheiro para a Previdência, né? Então, eu dei a ideia nessa época... Foi bom você falar nisso só para fazer um comentário, que, por exemplo, a nossa situação aqui, como é que está a situação de Curitiba, né? Curitiba, nós estamos com várias agências com 6 servidores, coisa que antes nós tínhamos 22, 25 servidores. A situação, ela está, assim, precária mesmo, porque muitos servidores estão se aposentando. E até em razão porque fechava, né, aquele, como é que a gente fala, como é que é o nome daquele adicional que eles tinham, que tá todo mundo fechando esse ano? É um adicional para incorporação, né? É a GEDAS. Então, como está fechando esse ano, nós estamos com muito servidor no Brasil inteiro. A GEDAS vai ser incorporada agora, né? A incorporação das GEDAS para poder se aposentar, né? E isso vai afetar tudo. Vai afetar a qualidade dos serviços e vai afetar o controle, que isso é ruim para a Caixa Previdenciária do INSS, e também é ruim para o segurado, né, Paula? A situação do segurado e dos advogados não está muito boa. Você veja aqui, vou dar mais um exemplo. Curitiba, que é uma cidade que a gente considera uma cidade exemplo em muitas coisas. O nosso sistema do INSS com defeitos, mas ainda sempre foi muito bom. Bom, eu digo assim, perto do que a gente escuta, principalmente eu que rodo o Brasil inteiro, eu sempre falava para os meus alunos de Curitiba, olha, quando vocês forem para o norte, o nordeste, vocês vão ver que lá a situação está precária, falta pessoas, falta gente para fazer perícia, é pior ainda. Mas agora nós estamos numa situação aqui que o processo digital, ele está com 1 ano de atraso. Isso é grave, né? O nosso processo digital já começou mais tempo, nós fomos um dos primeiros aqui a implantar, e nós estamos com processos com 1 ano de atraso, 12 meses de atraso para análise. Sobre o INSS digital, eu vou até falar, quando a gente chegar nessa hora, falar exatamente por que vai começar a atrasar os benefícios agora. Sobre essa questão da precariedade, além do que você falou da aposentadoria, e também por causa do INSS digital, muitos servidores que estavam no atendimento vai sair desse atendimento para ir para atender e fazer a análise exclusiva do INSS digital. E no interior, Ana Paula, imagina 3 pessoas numa agência que vai ter que atender de manhã, vai ter que protocolizar os processos digitais, digitalizar, jogar na máquina, e à tarde ele vai ter que ele mesmo fazer a análise. Então ele vai fazer tudo na agência. Imagina fazer revisão de benefício, né? Também. Então por isso que houve essa medida provisória. Então na época, só para concluir o que eu estava no raciocínio, que eu estava falando, na época eu tinha proposto para que fizesse uma mudança no Prisma que desse uma suspensão no benefício a cada 6 meses. Tipo quando você não renova uma procuração de ano em ano, né? Quando você não renova, se você passar daquela data, não apresentar um novo atestado médico para renovar a procuração, ele vai suspender o benefício, vai ficar bloqueado por um tempo até que ele leve. No mesmo caso, a declaração de cárcere, que também, de cada 3 em 3 meses. Imagina se a gente fizesse esse controle manual, fazendo comparativo,
um auxílio reclusão, por exemplo. Todos os auxílios reclusão a gente tinha que guardar numa planilha, no Excel, para ficar olhando a cada 3 meses para poder bloquear o benefício para a segurada apresentar a declaração de cárcere, né? Então, Sim, o sistema faz esse bloqueio automático. Então, não fazia em relação ao auxílio-doença. Eu falei, pô, por que vocês não colocam alguma coisa que trave, que deixe pendente o pagamento se ela não comparecer para fazer a perícia a cada 6 meses? Só que aí eles ficavam sempre achando que o Prisma ia ser extinto, que o auxílio-doença ia passar para o CIB, os outros benefícios também, e acabava nunca fazendo essa atualização. Acabei que eu saí da gerência e esse sistema nunca foi atualizado, e agora estão fazendo dessa forma, né? Através de uma medida provisória, forçosamente, o INSS está fazendo essas perícias, e aí se indefere um monte de processo, né? Que poderia ser cessado ou até feito revisões diariamente, periodicamente, não tivesse esse tumulto todo, essa problemática toda desses benefícios sendo cessados de uma vez, através do BID. Com certeza. Não, excelente, Paulo. Aqui eu estou vendo que os alunos estão escrevendo, então você estava falando, eu vou ler algumas coisas para você. Então, a Aldeci falou muito boa essas informações, né? O Carlos Eden falou, são poucos servidores, né? E com o INSS digital, nós temos ainda vários servidores se aposentando, ou seja, é o caos. Então, os alunos estão fazendo essa mesma ponderação que nós fizemos aqui. O Alexandre Menezes Farinelli falou assim, a Superintendência da Gerência Leste de São Paulo diz que estamos próximos do caos, pois o número de servidores que pode se aposentar é imenso. Exatamente, Alexandre, é o que eu comentei, o Paulo Bacelari complementou, e aí com essa questão do GEDAIS, que chama, né, Paulo? Da GEDAIS, né? GEDAIS, eu sempre É assim, Ana Paula, o salário é assim e a gratificação é assim. Então, se ela se aposentar sem a GEDAIS, ela fica só assim. E é importante citar, porque eu acho que os alunos têm que saber, né? Que essa gratificação de vocês, ela envolve muitas coisas. Por exemplo, vocês têm prazo para tudo. Vocês vivem a maior pressão dentro da agência. Muitas vezes o servidor encerra um processo e depois abre a carta de exigência ou pede para o advogado fazer revisão, porque se houver um problema na gratificação com um processo, pode prejudicar o da agência inteira, né? É importante os alunos saberem disso assim, também. Né? Eu até comentava isso em alguns cursos, mas parei até de falar sobre isso. A gratificação, ela tem duas situações. Ela é uma gratificação institucional e uma gratificação pessoal, certo? Então, 80% da gratificação ela é institucional. Então, todas as agências que compõem aquela gerência, ela vai compor um índice. Esse índice é definido pelo governo no início do ano, que aquela gerência tem que cumprir, senão todos os servidores da gerência perdem 80% da gratificação. Então, tem muitas agências que, quando chegam perto da medição, essa medição é de 6 em 6 meses, quando muitos já me relataram que muitos gerentes faziam isso, mandavam fazer isso. Mandavam indeferir os benefícios que já estavam perto da medição para diminuir aquele índice que estava alto, diminuir para poder alcançar a meta institucional. Então, já gerava muito benefício indeferido indevidamente, né? Ia gerar muita revisão, muita demanda judicial. Eu sempre falei isso abertamente, que acontecia isso. E a outra é uma gratificação pessoal, que o gerente ele avalia cada servidor da sua agência, e essa gratificação ela vai contar para você como 20%. Então, essas metas, às vezes, elas são até burladas, porque você tem que cumprir essas metas e a pessoa tem que fazer muitas coisas para que aqueles índices não sejam alcançados, né? Sim. Tipo assim, você não quer fazer a exigência, não, vou indeferir logo, porque esse benefício aqui já está há muito tempo aguardando, né? Isso aí são relatos que já me falaram, né? Eu até acho que você tem razão, a gente tem que comentar É difícil eu como servidor da minha casa falar sobre isso, mas o que acontecia. Não, e é fato, assim, é importante também, porque o advogado sabe, eu gosto de falar disso em sala de aula, porque às vezes também a pressão, ela é desumana, né, Paulo? E assim, vocês são pessoas, o INSS não é uma personificação do Estado que está lá parado, tem pessoas lá dentro. E todo mundo tem que também compreender que existem algumas dificuldades para conseguir colocar, claro, nós gostaríamos que o sistema fosse perfeito e funcionasse, mas infelizmente são pessoas, seres humanos, tentando fazer dar certo,
sobre regras que nem sempre são possíveis, né? Como a gente vê uma coisa que você comentou agora, o governo quer reformar a Previdência porque não tem dinheiro, mas não faz as compensações, não coloca mais pessoal para investir na cobrança dos débitos. Eu trabalho no CARF, posso falar um pouco disso também. Então, assim, a gente enfrenta um conjunto de medidas que buscam uma coisa, mas que passam por cima de outras que poderiam ajudar ou até mesmo resolver uma parte da questão. Não é verdade? É isso. Mas vamos continuar no nosso... E, Opa, e pode com o falar. INSS, só para concluir, com o INSS digital, todos os servidores agora, eles vão ter que, além de conceder os benefícios e analisar todos os benefícios que eles já faziam antes, eles vão ter que fazer JA, eles vão ter que fazer revisão, eles vão ter que fazer recurso, vão ter que fazer Comprev, cada servidor vai fazer a sua compensação previdenciária do seu benefício. Se eu conceder um benefício com uma certidão de um município, eu tenho que fazer a compensação previdenciária desse benefício, desse Sim. período que ela trabalhou. Antes não, você tinha uma pessoa que era responsável por revisão, uma pessoa responsável por recurso, uma pessoa responsável por JA, e agora não. O servidor, além de ser menos, ele vai ter que acumular várias funções e não vai ter nenhum acréscimo no seu salário por causa disso. Sim, bom com certeza. os advogados saberem disso, né? Com Bom, certeza. importante, como você Paulo, falou. deixa eu fazer um minuto aqui para a gente ler mais algumas coisas, mandar abraço para as pessoas que estão aí às quase 9 horas da noite ouvindo a Eu gente, queria tá? mandar um abraço aí para Carlos Éder, que você falou aí no instante. E ele é um grande amigo aqui do Ceará, deve estar aí ouvindo para poder falar comigo amanhã. Ótimo. Então, aqui o Evaldo mandou boa noite para nós. O Marcelo Busato disse que estava torcendo para que você pudesse entrar ao vivo. O Denner, Obrigado. que é nosso amigo também, Grande, né? lá de Além de Minas. super atuante no Face, também é nosso amigo Aluno aí lá, do regime aluno lá de BH. próprio. Aluno e Vera professor, Queiroz. né? Que o Né? Denner, ele dá aula também. A Viviane, que diz que era aluna, a Andréa Fontanari, também super querida, a Nayara Dornelas, a Tatiane, que entrou um pouquinho online no momento que você Tânia não estava Fiore. conseguindo, Tatiana deixou um Fiore, um abraço beijo. aqui. Grande beijo para A ela. Célia, a Lúcia Catarina, o Roberto, a Vera Queiroz, o Sandro, WH. Um abraço também, porque é tão bom valorizar as pessoas que estão aqui com a gente. Adriana Oliveira, minha grande amiga. Cid Lira Braga, muito bem, professor Paulo Bacelar. A Gisele Oshioka, muito bom ouvir vocês. A Gisele, que nós temos escritório de advocacia, fomos sócias muitos anos, até que eu entrei no CARF. Hoje nós continuamos em sociedade, que a gente tem um curso juntas. Vera Queiroz, Laís Mancini. Em Americana, mais de metade dos funcionários vão se aposentar em janeiro. Então, a Laís aqui, né, comentando essa mesma problemática. Opa, estou colocando o carregador aqui no meu celular antes que eu perca pronto, voltei. Antes que caísse aqui. Tem todos os problemas hoje, né, Paulo? Não deu certo o notebook, o celular acabando a bateria. Francis Ó, Souza, minha alguém aluna de mandou eu Belém. mandar um beijo, não vi quem foi, ó. Passou. Peraí, já vamos ver quem foi. Alexandre, eu já li aquela hora, né? A Aldeci falou que são ótimas informações. Carlos Eden, então, Carlos Eden, um abração também. Trabalha lá contigo, A Paulo? Vera. Foi a Vera Queiroz. A Vera Queiroz, um beijão para você. A Verinha lá de A São Keila Paulo. Carvalho. O problema é o critério usado. Opa, Carlos é nosso amigo aqui de Fortaleza. É advogado. abraço para ele. A Keila Carvalho falou assim: o problema é o critério usado para os benefícios serem cessados. O Carlos falou: Paulo, termina logo para a gente iniciar o feriado. Nada disso. Mano. Deixa ele aqui mais Amanhã um é pouquinho. feriado aqui no Ceará. Tô chamando ele aqui para um churrasco aqui em casa. Cid Lira Braga, estou ouvindo aqui de Foz do Iguaçu. Um abraço para Foz do Iguaçu. Cláudio José Vistuis, professor de administrativo também, a previsão de 1/3 dos servidores aposentarem-se em janeiro de 2019. A Valéria, ouvindo de Santa Quitéria, Ceará. Já fui professor lá num curso para concurso aí em Santa Quitéria. Já sei quem é. Um abraço para você. A Tatiane Fiore, São Paulo vai parar e nem previsão de concurso. Hoje São Paulo teve a novidade que foi a assinatura do acordo de cooperação técnica com o INSS Digital, né? Pelo menos São Paulo, que estava fora do INSS Digital, agora vai começar. Soube que vai ter algumas peculiaridades por causa da região, que é muito grande, mas hoje assinou o convênio do acordo de cooperação técnica. Parabéns aí, pessoal de São Paulo.
Paulo Bacelar contando, então, para quem não sabia, São Paulo assinou hoje o acordo de cooperação para o INSS digital. A Keila Carvalho escreveu assim: o INSS está se vangloriando do número imenso de cessações. De fato, deve haver benefícios nos quais o segurado havia readquirido a capacidade. Mas os laudos precisam ser fundamentados e a avaliação ser fidedigna. Então, Keila, a gente comentou exatamente isso no começo da live. Infelizmente, né, a gente está vendo que estão acontecendo cessações que não deveriam, e por outro lado também existiam pessoas, um número grande de pessoas que tinham que ter o benefício revisado. Infelizmente, né, Paulo, vou até adiantar um pouquinho esse comentário para a gente entrar no INSS digital, isso vai levar ao fato de que é uma agencialização do judiciário novamente. A gente vai levar essas questões todas, principalmente para o juizado, em razão do valor da causa, e aí vamos abarrotar o juizado para decidir coisas que deveriam ser decididas na agência, que é uma pena. Mas estamos mais uma vez aí passando Se por uma tivesse fase. vindo, como eu falei, né? Se tivesse vindo fazendo essas revisões periódicas, não tava essa multidão de gente, né? Desse jeito, né? E num Infelizmente. momento de crise econômica que não tem emprego, né? Que a gente está vivendo um problema muito difícil, que é a questão da falta de emprego. E, e teve que existir uma medida provisória, o governo encampar uma obrigação para que o INSS fizesse uma estrutura e aí pagando aos médicos, né? Pagando aos médicos uma gratificação de que os servidores todos, administrativos também, não concordam, se sentiram eu vou pegar também aqui o carregador, viu? Vou pegar aqui então, o carregador. Enquanto você pega o carregador, eu vou lendo mais algumas mensagens. A Laís Mancini escreveu: o grande problema é a falta de pessoal com metas absurdas. A Daniela Monteiro mandou abraço. A Adriana Oliveira também. A Karina mandou professora, obrigada, querida. Isso, a Daniela é de Campinas. A Adriana de Pinda. Pindamonhangaba. Eu já trabalhei na agência de Campinas. Em 2006, recebi até convite para ser gerente na agência de Campinas. Tinha aceitado, mas a família não quis se mudar para Campinas, infelizmente. Aí eu não pude ter essa experiência aí de ser o gerente da agência ali de Campinas, que é uma agência muito grande, muito boa. E era uma época que existia aquelas filas, né, reais, onde as pessoas ficavam ali ao redor da quadra da agência de Campinas, e as pessoas dormindo no chão, esperando uma vaga no outro dia e tudo. E vi essa realidade aí antes do sistema de agendamento. Parabéns aí, obrigado para você. Só para te dar uma boa notícia, nós estamos com 69 pessoas online. Que bom. A Eliane Medeiros entrou agora, Eliane Medeiros lá de Limeira, São Paulo também, grande amiga. Obrigado aí por vocês estarem aí. Então, deixa eu falar mais algumas pessoas, daí você vai contar para nós um pouco mais sobre a questão do INSS digital. Então, a Karina Santos, a Vitória. JA, olha a pergunta da Vitória para você. Justificação administrativa, como será feita? Nos moldes de antigamente? Aproveito para enviar meu abraço cheio de saudade do Paulo e de você, Ana. Vitória, um grande abraço. A Vitória sempre participa aqui nas postagens, ela é super atuante. Então, agora aproveito para te fazer essa pergunta que ela fez, Paulo. JA, agora é assim, sempre numa agência, numa gerência, tem uma pessoa mais antiga que fazia JA. Então, eu vou dizer a realidade daqui de Fortaleza. Eu já conversei com o nosso amigo Adriano Maus, professor também de processo administrativo. O Adriano tem um livro com o nosso amigo Alexandre Triquet, né, sobre processo administrativo na área de recurso. E o Adriano, conversando com ele, falando sobre a questão da JA, porque agora os servidores aqui em Fortaleza vão fazer a JA, estão sendo mais servidores treinados para isso, capacitados. E lá ele disse que lá no Rio Grande do Sul já é uma realidade antiga dos servidores fazendo JA, inclusive para reconhecimento de vínculo rural. E aqui em Fortaleza já não tem muito essa realidade, né? A gente faz mais JA aqui para reconhecimento de união estável e de algum vínculo trabalhista, alguma coisa assim. Mas a realidade é que, com o digital, com o INSS digital, cada servidor vai ficar responsável pelo seu processo, como eu falei, né? Então, aquele servidor que não fazia JA, ele vai ter que fazer, ele vai ter que aprender a fazer. Então, a JA, ele vai ser, como é digital, ele vai convocar, vai oportunizar a JA, porque na nossa instrução normativa diz que é obrigado o servidor a oportunizar essa JA. Então, você tem uma prova material, não tem, por exemplo, união estável. Eu preciso de 3 provas.
eu só tenho um filho em comum com a segurada e com o segurado falecido e com a companheira. Ela quer provar a união estável. Essa uma prova é uma prova para ser possível fazer a JA. Então ela pode oportunizar, quer dizer, ela deve, né? É obrigado o servidor a fazer isso. Oportunizar a pessoa a fazer a JA e já pedir para que ela apresente as provas e as testemunhas. No meio, as testemunhas, 3 testemunhas, que vai ser ouvida, e ela marca um dia para que ela vá na agência e esse servidor do digital que vai fazer a JA e o gerente da agência vai homologar aquela JA em relação ao mérito. O servidor ele faz a JA e homologa quanto à forma, existem 2 homologações, quanto à forma, e o gerente da agência vai homologar quanto ao mérito, se realmente provou ou não a condição de união estável. Eu já fiz JA, que eu não fazia isso nos meus processos, já com digital eu já comecei a fazer, já concedi auxílio reclusão, por exemplo, fazendo JA, e é uma tendência que os servidores façam essa JA agora nos seus processos. E é importante falar, né, Paulo, que tem uma diferença bem sensível agora com essa coisa do INSS digital, essa coisa, né? Você viu que eu já chamei de coisa por quê? Porque como é uma novidade, a gente não sabe exatamente tudo como vai funcionar. Conversando com um aluno meu aqui de Curitiba, que também trabalha, também é servidor de agência, ele falou, professor, o problema é que agora eu vou colocar minha matrícula sem pegar no documento, né? E o documento rasurado, com fraude, o Não, documento mas assim, digital, ele é mais difícil de você conseguir ver os detalhes, por exemplo, no documento rural, que a gente via no físico, né? Existe essa problemática mas também. existe, mas ele tem que ficar tranquilo, porque quem vai digitalizar esse documento é que vai autenticar. Então, por exemplo, se você faz pela sua senha de advogado, pelo acordo de cooperação técnica, no próprio sistema você já autentica aquela documentação. Então, você, como advogado, é que é responsável por aquele documento. Se E ele aí traz uma prefere... outra problemática, Paulo, desculpa te cortar, mas só para aproveitar, porque eu quero que você fale disso também, traz uma outra problemática que eu sempre falei para os alunos em sala de aula, né? Eu dizia assim, quando você vai na agência, leve 2 cópias, a original e o Xerox. E aí você dá para o servidor autenticar. Porque nós, advogados, nós não Isso. temos um detetive que vai verificar se aquele documento é verdadeiro ou não. E eu mesma já É. tive uma vez uma litigância de má-fé por causa de uma segurada que adulterou um documento e que era do lar, e ela escreveu do lavradora, e eu respondi por isso anos depois. Então, assim, hoje, embora esse acordo de cooperação técnica tenha lá seus avanços, ele jogou para o advogado essa responsabilidade, né, Paulo? Sim, sim, sim. A IN77 já diz que, pelo artigo 677, inciso 7º, que o advogado pode opor a originalidade daquele documento. Mas ele ainda tem essa possibilidade de ir na agência e o servidor digitalizar essa documentação e jogar no sistema digital, sem ser pela senha do advogado. Ele vai, agenda normal, os agendamentos vão continuar sendo feitos da mesma maneira, agenda, e no agendamento essa documentação é digitalizada, a original é digitalizada pelo servidor, que outro servidor que vai autenticar. Então, um servidor poderá continuar autenticando essa documentação e aí vai ser jogada no sistema digital, onde o servidor irá analisar. Então, esse servidor que vai analisar, ele não viu esse documento ser digitalizado, mas também não vai ser responsabilizado por nenhum problema, porque quem autenticou não foi ele, foi outro servidor ou advogado, quando ele dá entrada pela senha do advogado. Perfeito. Deixa eu aproveitar, então, mandar o boa noite da Célia Lia. O Roberto de Carvalho Santos falou que a live está ótima. E a Andressa Bittencourt fez uma outra pergunta para você agora. Quer dizer, outra pergunta, não foi ela que fez a anterior. Essa distribuição é automática? É gerada pelo sistema para o servidor? Ainda não. Existe um robô que chamam, né? Que vai ser instalado, mas quando você protocola para uma agência, é o gerente da agência que está distribuindo para os servidores daquela agência, até que haja um transbordo. Quando você tem muitos processos naquela agência, que ele vai ser transbordado para outras agências. Agora, quando você dá entrada pelo SAG, que é a senha do advogado, do acordo técnico, acordo de cooperação técnica, essa documentação não vai para uma agência
nomeada, né? Ela vai para um polo de distribuição. E lá no polo de distribuição é que eles vão distribuir para as agências de acordo com a demanda de cada agência. Se tiver uma agência que tenha menos demanda, ele vai distribuir mais para essa agência para equilibrar a demanda das agências. Então, eu posso pegar um processo de uma agência que não é a minha, que é outra agência. Por enquanto, da mesma gerência. Mas no futuro, a gente vai poder pegar processo de uma outra gerência executiva. Muito parecido, Paulo, com o que acontecia no Conselho de Recursos antigamente. Sim, Quando, na hoje, verdade, a distribuição lá, exatamente. ela é por escaninho de conselheiro e não por localidade, né? Pronto, Não há exatamente. competência territorial. Quanto Isso. mais demanda, de acordo com a demanda, você distribui para melhorar a capacidade de atendimento. E na junta de recurso hoje, ela pode ser, ela extrapola as regiões, né? Um processo aqui de Fortaleza pode ser julgado por uma junta de recurso do Paraná, né? Hoje. Sim, E isso aí poderá exatamente. acontecer no futuro com o INSS digital. Agora tem outra coisa, sem ser o INSS digital, que vocês também não estão percebendo muito. Sabe o que é? É a O meu concessão INSS? automática. A concessão automática. Que Ah, verdade. pode ser pelo meu INSS, como pode ser pelo próprio site, pelo 135 e tudo mais. E sabe que esses processos são concedidos sem nenhum documento? Sem nenhuma documentação? Hoje eu fiz uma aposentadoria, eu até brinquei com você, que a gente estava no WhatsApp, né? Eu ainda estava no INSS. Aí eu falei, olha, mais uma aposentadoria concedida. E foi uma aposentadoria que veio do automático. E ela não concedeu automático porque o CEP, o endereço do segurado estava em branco, estava vazio. O campo do endereço estava vazio. E aí, quando você tem alguma coisa faltando, o sistema não gera a concessão automática e manda para o sistema do servidor do INSS digital. Ele cria uma tarefa. E esse servidor irá completar, né, complementar, definir o processo, concluir o processo por causa desse probleminha. Mas só, Ana Paula, que não tinha um RG sequer lá. Não tinha RG, não tinha certidão de nascimento, de casamento, não tinha a comprovação do endereço, só tinha as informações do segurado que ele digitalizou lá, que ele digitou no meu INSS, ou até mesmo pelo 135, até mesmo pelo site, sem ser nem logado no meu INSS. Então, eu concedi uma aposentadoria por idade, porque o segurado tinha 65 anos e já tinha mais de 15 anos de carência no CNIS. Estava sem nenhum acerto para fazer, o cadastro dele estava atualizado, só não concedeu automático por causa da falta das informações do endereço. Então, um caso desse, não tem documento nenhum. Então, um dia que você pegar um PA desse aí, ó, então se eu tiver em si indeferido um benefício desse, e você pedisse um processo desse, pedisse o PA de um processo desse, não ia ter nada. Não ia ter nada, né? Deixa eu aproveitar, Paulo, e só dando aqui uma boa noite para algumas pessoas, porque nós temos várias perguntas e eu estou empacada aqui na continuidade de algumas. Olha só. A Luciana mandou boa noite, o Roberto Nogueira, boa noite. A Daiane Zanelli fez uma afirmação. Esse fato ocorre muito por aqui, indefere um benefício onde uma simples exigência resolveria. A Luci falou beijo para vocês. O João Vitor, lá do IEPREV, mandou grandes professores, muito bom, lá de Contagem. Um abração para o João Vitor e um super abraço para o grupo Bate-Papo Previdenciário que o João Vitor criou lá na região dele. A Vera pediu para você mandar o beijo, né? O Denner falou... mandei beijo para ela. Obrigado, professor, abração. A Tatiane mandou beijo para você. O Luciano chamou você de cabra retado. Obrigado. A Lúcia Catarina disse, Paulo, te assisti no curso do IBDP. A Juliana Assunção mandou boa noite. Manda um abraço para o pessoal de Divinópolis. Deixa eu aproveitar e mandar um abração para o pessoal de Divinópolis e registrar que nós vamos ter um super congresso em Divinópolis. O nosso coordenador, o Farlande, junto com o André e mais companheiros dele lá, estão organizando. Vai ser dia 21 de setembro, 21, 22, 21. Roberto, se eu tiver me enganado, ou o João e estiverem por aí, colocam aqui nos comentários a data certa. Então, vai ter um congresso especialíssimo lá em Divinópolis. O IEPREV tem um carinho enorme por toda a região lá de Minas. Então, nós vamos ter um congresso bem bacana, acho que é o segundo já, ou terceiro congresso de Divinópolis. Eu sou diretora de eventos, mas sou péssima de memória, vocês sabem disso, então me perdoem. Mas, então, isso é só para registrar que Divinópolis vai ter um congresso especial. O Robson falou, grande Paulo, de Feira de Santana, da UFS. UFS. Abraço, amigo. Eu estudei na UFS, eu fiz engenharia lá, viu? Eu tenho um grande carinho. Eu tenho um grande carinho pela UFS
E Ana Paula, uma coisa que eu queria falar aqui, já que ele falou na UFES, que a Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu comecei a fazer engenharia lá, foi quando eu saí de casa pela primeira vez, com 19 anos, fui morar fora, né, para estudar engenharia. E eu tenho um grande, tanto amor pela essa cidade, que eu queria dar um curso lá de graça. Queria que, se eu pudesse ir para a feira, queria dar um curso para o pessoal de direito lá, só para eu ter o prazer de voltar lá na UFES como professor e dar um curso lá para eles, lá do direito, lá que agora tem direito, que quando eu estudei engenharia não tinha. Então, um grande abraço para ele aí. Então, com essa deixa que você deu, Robson, se você conhece alguém lá na faculdade que possa ajeitar isso, vamos organizar. A Daniele Monteiro mandou um beijo, queridos. O Nelson dos Químicos mandou abraço. A Zenaide, boa noite, queridos professores, boa noite. Zenaide, Zenaide é uma aluna também muito querida. O Wellington da Silva Alves, pode me chamar também, Paulo. Wellington, para onde? O Ele chama para Nelson onde? Oliveira, estou em Guarulhos. A Isabel Batista, boa noite. Sou advogada previdenciarista em Juazeiro do Norte e tive o prazer de assistir uma palestra com Paulo Bacellar na OAB de Juazeiro. Abraços, Paulo. Fizemos agora uma jornada lá em Juazeiro com o curso do professor Emerson Lemes e o Arthur Barreto, que é da nossa turma também, representante da banda NB46, que a gente fez umas palestras lá para poder apresentar o curso do professor Emerson Lemos. Um grande abraço para você. Obrigado. Excelente. Paulo, então, dando continuidade às perguntas que eu tinha para fazer para você, eu queria que você falasse um pouquinho também da inovação que é o meu INSS. Inovação para alguns e problema para outros. Por quê? As pessoas mais velhas que não gostam do computador, não gostam da internet, têm reclamado bastante dessa nova política. Tiro quinis pela internet, estão tendo dificuldade. Algumas agências, embora a agência tenha a obrigação de continuar atendendo, muitas vezes na porta eles já estão dizendo para a pessoa, ó, tá aqui a senha, vai lá e se vira, né? A gente sabe que na prática isso acontece um pouco. É verdade, Então, eu queria que verdade. você falasse um pouco das partes, das coisas boas, das coisas ruins do meu INSS, e aí fizesse uma listinha para nós, depois eu volto com mais algumas perguntas antes da gente encerrar. Olha, o meu INSS, ele tem uma grande característica. A principal delas é você ter o seu processo na sua mão, que era uma das coisas que o advogado sempre penava, né? De agendar um PA e demorar de receber esse PA. Um dia desse, uma aluna minha foi numa agência, eu fico tão, Ana Paula, eu fico tão indignada assim, com algumas coisas que acontecem, sabe? Porque é na casa que eu trabalho, né? Então, tem coisas que eu fico meio chateado. A pessoa foi na agência, a Verinha, só parando aqui, Ana Paula, a Vera Cruz está perguntando se a gente tocou lá em Juazeiro. Não, a gente não deu para tocar, mas a gente ensaiou aqui em Fortaleza, viu? A gente veio para Fortaleza e ensaiou. É a Vera que é fã da banda NB46. Olha, Aproveita e manda um beijo para a Kátia Sueli, que é a nossa coordenadora na Bahia, que está te mandando um abraço. Ah, Kátia, eu sei quem é. Coordenadora do Legal. IPREV lá na Bahia, organizou recentemente o curso do José Ricardo. Então, esse problema do processo, olha só, o servidor, o seguradão, o advogado, ele foi na agência com a data agendada para pegar o processo. Agendou, né, o processo e foi lá pegar. O que aconteceu? A servidora disse que o sistema estava fora do ar. Mas ele não podia pegar o processo e tirar a cópia do processo. Ele não podia, seguindo a IN, a instrução normativa, ele não podia ir lá fora da agência, juntamente com o servidor, e tirar a cópia do processo juntamente com o servidor e devolver o processo, porque isso tudo está previsto na IN. Então, não é porque agora você pode fazer um processo, né, digitalizar o processo e colocar num CD ou num pendrive, que você não pode fazer as coisas que eram feitas antes, que é a cópia do processo físico, né? Então, a servidora não fez isso. Então, a gente fica chateado com algumas coisas que acontecem. Agora, esse é o melhor que houve para o advogado, que é você já ter esse processo em mãos, né? O processo digital, você já dá entrada pelo sistema SAG, que é da senha do advogado, né?
e você já vai ter esse processo em mãos. Agora, eu sempre digo o seguinte, o INSS Digital, ele é 90% bom para os advogados, 50% bom para os servidores e 10% bom para os segurados. Por quê? Porque acaba com aquela conversa pessoal, aquela conversa de cara a cara que a gente tinha com os segurados, né? A gente tinha o agendamento, Ana Paula, mas o agendamento era para que você concedesse o benefício na hora. Não era para protelar, a não ser que faltasse algum documento e você tinha que fazer a exigência. Mas a ideia é de que ela tinha que conceder na hora, como a gente fazia os acertos de vínculos extemporâneos, acertos no cadastro do segurado, e dali ela saía sabendo se aposentou ou não. Isso eu tinha esse contato com o servidor, com o segurado, e muitos segurados até choravam na hora que você disse que a pessoa se aposentava ou não, né? Eu brinco sempre quando eu trabalhava com processo rural do interior, que o bom de você fazer o processo na hora era que eu tinha uma prática. Se você concedesse o benefício, eu já falava logo para a segurada, porque ela saía dali chorando, saía emocionada. Mas se não concedesse o benefício, você dizia que aguardasse a carta em casa, por exemplo. Né? Era uma brincadeira que eu faço, mas assim, que a realidade é essa. Muitas vezes a gente não tem a coragem de falar que o benefício foi indeferido. E aí a pessoa sai sem saber de nada. E com o INSS Digital, muitas pessoas, principalmente para quem é o pessoal mais pobre, mais humilde, que vai dar entrada num benefício assistencial, que não vai ter como saber as informações se a pessoa não tiver telefone e e-mail. E telefone um ou outro até tem. Tem os telefones, você liga para a pessoa, dá informação, você diz que está faltando um documento, você fala que você vai olhar o CAD único da pessoa, não está atualizado. Você vai ligar para a pessoa pegar uma exigência na agência para poder atualizar o CAD único lá no CRAS, mas muitas vezes a pessoa não tem telefone também. Então, esse tipo de serviço, quando você dá entrada no processo digital sem informar telefone e e-mail, que é uma realidade de muita gente do LOAS, né, do benefício assistencial, esse problema vai agravar, porque você vai fazer os acertos, você vai marcar perícia médica e a pessoa não vai saber. Eu já tive alguns casos, Paulo, da pessoa eu marcar uma perícia médica para amanhã e ela não saber dessa perícia. Eu tentar ligar e não conseguir falar. Não tem e-mail no cadastrado no sistema, então ela fica sem saber. Então ela não vem amanhã para a perícia, nem avaliação social. O que vai acontecer? O benefício vai ser indeferido por falta de perícia. Por não comparecimento à perícia médica. Então ela vai para onde? Vai procurar um advogado. E eu gostei muito, deixa eu só fazer um adendo na comentário que você fez. Eu gostei muito das porcentagens que você colocou, porque eu faço um comentário em sala de aula muito parecido, que é exatamente isso. Essas novas legislações, a sistemática nova, ela serve até assim para um marketing do trabalho que o INSS vem tentando desenvolver, que dificultou bastante o trabalho do servidor e quase que totalmente o trabalho do advogado e também a condição de segurado da consecução do benefício. Eu vou te dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu conheci agora recentemente, que é o caso de um benefício, uma aposentadoria por tempo de contribuição, todos os documentos corretos, tudo certo, e no momento daquela certificação, a advogada juntou todos os documentos e faltou apenas a cópia da carteira da OAB. E o benefício foi indeferido só pela falta da carteira da OAB. Veja, se fosse uma coisa na época dos benefícios que nós íamos na agência pessoalmente, você iria até lá, conversaria com o chefe da agência, num movimento de própria revisão interna, eles poderiam verificar que foi somente a cópia do documento, sendo que todos os documentos do segurado estavam corretos. E não foi feita a exigência? Oi? Não foi feita a exigência disso? Não foi cumprida a exigência com outros documentos.
mas não foi falado da carteira da OAB. Porque eu acho que a advogada, quando juntou tudo, ela achou que tinha juntado. Só que como o sistema, você vai pondo aquele xizinho, né, para mandar os documentos, acredito que ficou sem mandar, embora na petição tivesse constando que um dos documentos era a cópia da OAB. O que surpreende é, poderiam ter aberto uma segunda diligência só para dizer que a OAB não estava. E sem Podia. contar que antes, se isso tivesse acontecido, bastava ir lá conversar. E como agora é tudo digital, trata-se de um processo digital, tem que agendar um recurso que o agendamento ficou para fevereiro. É. Então, Sem muitas vezes necessidade. é um Sem serviço, necessidade. né? É uma coisa que poderia ligar, resolver isso por telefone. Você fazendo exigência, vai direto para o e-mail do advogado, o advogado cumpre a exigência no outro dia. São exigências que não demoram muito de cumprir, porque no digital você já tem um e-mail. Se você não tem o digital ainda, mas você tem um INSS digital, o meu INSS do segurado, com a senha do próprio segurado, você pode também requerer o benefício e colocar o seu e-mail. E o seu e-mail Sim. pode ficar como cadastro disso, para quando o servidor pegar nesse processo, ele vai cumprir rapidamente, porque o advogado recebendo o e-mail, no instante ele cumpre a exigência. Seria uma coisa que poderia ser resolvida facilmente. Com Agora, certeza. Mas, Paulo, peraí, deixa eu falar mais algumas perguntas aqui, porque já são quase 9 horas. Eu estou tranquila, mas eu sei que você está quase saindo para o feriado. Então, deixa eu eu aproveitar não, e fazer eu mais não, viu, algumas Ana Paula? Por perguntas. mim, não, eu não tenho nada. É Carlos Zé que está querendo fazer, mas é só conversa, que ele não sai, não. Então, aqui, a Dani está dizendo que em Campinas corre o risco de fechar a agência. Aqui em Curitiba já aconteceu de algumas agências, as agências que são da região metropolitana vão fechar, justamente porque vão trabalhar em mutirão na capital. O Cláudio falou, ele fez um comentário de que realmente foi assinado ontem na superintendência o acordo com o São Paulo. A Nayara falou, a via do recurso administrativo, em caso de auxílio-doença, está se tornando inviável pela demora na resposta. Eu fico muito triste de ler isso, porque eu sempre fui uma defensora dos recursos. Eu sempre acreditei muito no processo administrativo, tive o prazer de trabalhar na Câmara de Julgamento, enquanto, primeiro, na presidência do Dr. Manuel Dantas, que revolucionou o Conselho de Recursos. Infelizmente, Isso. tenho ouvido dos alunos que a via recursal ela se transformou muito do mesmo. Ou seja, hoje é uma repetição do que acontece no INSS, isso é uma pena. A Daniele falou, Campinas precisa de você, Paulo. Então, por favor, Paulo, pense melhor com carinho e Campinas é preferência de outro lugar cumprir. também que eu tenho muito carinho. Adoro o chopp de Campinas, viu? Mas, Sede de assim, choque. gostaria muito de voltar lá mesmo. Gostaria O muito de voltar lá Cláudio também. falou que O Cláudio falou que teve reunião com a presidência do GEF São Paulo e da AGU da semana passada, todos preocupados com a judicialização do pente fino. A Elaine Medeiros mandou boa noite. O A Roberto Elaine lá de falou, Ana, Limeira. o Roberto disse, Ana, peça ao Paulo para falar sobre o período de afastamento com contribuições intercaladas para cômputo do tempo de contribuição e carência. Sobre esse assunto, Isso, ele tem pediu. muita gente que está aposentada há muitos anos e ela tem direito à aposentadoria por idade. Por exemplo, já tem, vou dar até um exemplo. Uma pessoa que tinha 20 anos de contribuição e se aposentou por invalidez e tem mais 20 anos, tem mais 10 anos aposentada. Aí já chega a idade, 65 anos, ela já tem os 20 anos, né? Porque o auxílio-doença, pelo menos, somente nos estados do Sul, que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que conta esse benefício para carência. Então, o resto do Brasil não conta para carência. Então, eu vou falar sobre o geralzão, né? Não conta para Isso. carência o auxílio-doença. Então, ele tem 20 anos de contribuição, mais 10 anos de auxílio-doença e chega à idade de 65 anos de idade. Ele pode se aposentar? Pode. Como é que ele faz? Ele precisa pedir a alta médica desse benefício de auxílio-doença e depois que o médico fizer a perícia médica, e aí já tem memorando dizendo que mesmo que se o médico, isso é importante o pessoal ouvir, mesmo que se o médico entender que o segurado não está capaz para o trabalho, ele ainda continua com a incapacidade, ele deve cancelar o benefício, deve cessar o benefício porque é pedido do segurado. Antes desse memorando, não,
quando o médico fizesse a perícia médica e entendesse que ele ainda estava incapaz, ele não cessava o benefício, mesmo o segurado pedindo. Então, pronto, ele faz a perícia, ele protocola essa perícia na agência, não é uma perícia agendada, você vai protocola a alta médica desse benefício. E aí o gerente da agência vai marcar uma perícia para ele fazer com o médico e vai cessar. Acontece, Ana Paula, que muita gente cancela esse benefício e já dá entrada na aposentadoria. E aí tem dois riscos. Né? Tem dois riscos que a pessoa está correndo. O primeiro risco é se não tiver os 15 anos antes do benefício. No exemplo que eu dei, ele tinha 20 anos. Mas, fiz de propósito. Mas pode ser segurado que tenha 10 anos de auxílio-doença, 10 anos de contribuição, passou 5 anos aposentado, achou que tinha 15 anos e não tem. Não tem 15 anos, ela só tem 10. Porque o auxílio-doença não conta para carência, para aposentadoria por idade. Então, esse é o primeiro risco. Ela precisa ver se tem os 15 anos antes do benefício, antes da concessão do benefício. E o outro risco é de não fazer a complementação. Porque se ele não faz a complementação e der entrada na aposentadoria, mesmo ele já tendo os 15 anos, o que é que vai acontecer? No PBC dele, só vai contar o período de contribuição, não vai contar o período de auxílio-doença. Então, eu tive um caso que um servidor orientou o segurado da baixa, pediu para conceder o benefício de aposentadoria e não contou o auxílio-doença. Resultado, ele ganhava uns R$ 2.500 de auxílio-doença e quando foi conceder a aposentadoria por idade dele, salário mínimo. Deu salário mínimo. Então ele deixou de receber um benefício de 2.000 e pouco e recebeu o salário mínimo porque não computou no período do base de cálculo, no PBC, aquele período de auxílio-doença. Então ele precisa fazer uma contribuição e aí eu dou outra informação importante. Essa contribuição não precisa ser necessariamente na data da cessação do benefício, nem no mês seguinte a essa contribuição pode ser até um ano depois da cessação do benefício. Pode ser até uma contribuição de facultativo. Não importa. Há qualquer contribuição após o período de auxílio-doença, mesmo sendo muitos meses depois da cessação, esse auxílio-doença vai computar para tempo de contribuição e vai contar no cálculo de uma aposentadoria que ele veio pedir. Então, deixa eu só fazer um comentário, Paulo. Então, só para isso ficar um pouco mais claro para as pessoas que estiverem assistindo a gente, que não entenderam, não pegaram o começo da pergunta. Então, o professor Roberto fez a seguinte pergunta para o professor Paulo. Ele disse assim, olha, o que acontece, então, com aquelas pessoas que estão com longo período de afastamento, né, saem de um benefício, seja de auxílio-doença, seja de aposentadoria, que a gente chama de benefício precário, porque é um benefício de incapacidade, e quando essa pessoa sai desse benefício em razão do corte do pente fino, exemplo, ou não foi cortado, mas ela não quer continuar num benefício precário, como ela faz para reconhecer todo esse período? E daí o professor Paulo fez duas ponderações extremamente importantes. A primeira é a questão da carência. Lá na legislação, a gente tem aqueles meses de carência e que muitas pessoas nas aulas, Paulo, falam assim, professora, para que os 180 de carência, por exemplo, para tempo de contribuição ou aposentadoria por idade? Ele sempre faz essa pergunta. Eu não consigo entender para quê, se afinal a pessoa sempre vai ter mais. Então, o professor Paulo acabou de responder por quê. Porque nós estamos falando que no tempo de contribuição, 35 para homem, 30 para mulher, pelo menos 15 terão que ser de períodos efetivamente contribuídos. Então, é importante a gente ressalvar isso. Acho que é artigo 24, se eu não me engano, né, Paulo? 24, da lei de benefício, né? Exato. Então, só para a gente lembrar que foi isso que o Paulo falou. E nós temos um outro dispositivo legal que fala o seguinte, que os períodos de afastamento, para contarem como tempo de contribuição, eles precisam estar entre períodos de atividade. Então, só para relembrar do que nós estamos falando, e aí o professor Roberto perguntou, o professor Paulo respondeu como eu entenderia, como que eu poderia fazer para reconhecer esses períodos de atividade. Importante coisa que o Paulo falou foi a respeito do memorando. Antes do memorando, o que eu orientava os meus alunos? Eu dizia, olha, é melhor fazer um pagamento como facultativo, porque a gente não tinha como mandar uma pessoa que estava incapaz pagar como contribuinte individual. Afinal de contas, ela não tinha uma atividade real.
Então, eu sempre dizia que a melhor coisa para cortar um benefício quando ela queria uma alta a pedido, na época, era contribuir como facultativo. Hoje tem esse memorando, né, Paulo? Você lembra o número do memorando? Não, não lembro. Eu tenho até aqui, mas eu digo já, digo daqui a pouco. Então tá, então daí você olha. Enquanto isso, eu vou dar uma lida bem rapidinho aqui, olha. A Célia Lia perguntou como faz para ter acesso. Eu só vou, infelizmente, algumas perguntas eu perdi aqui, não consigo voltar. Mas depois, se eu conseguir voltar, eu faço a pergunta novamente. A Denise Scarpel, Paulo, ela falou assim: aquela mensalidade de recuperação está gerando muitas dúvidas. Por favor, fale um pouco sobre isso. O segurado que está recebendo essa mensalidade terá que voltar a trabalhar. Terá esta mensalidade de recuperação cessada? Eu acho bem importante também, Denise, fazer um comentário aqui, porque foram algumas perguntas que os alunos me fizeram. Então, enquanto o professor Paulo procura o memorando, eu vou aproveitar para responder, fazer um comentário e responder a tua pergunta. Comentário é o seguinte: desculpem que eu tô com a voz meio forçada, assim, mas é porque eu tô com, já expliquei para vocês, estou com um processo alérgico aí, e ontem eu não conseguia falar nada. Hoje, graças ao marido que me obrigou a descansar, me obrigou a dormir, eu tô conseguindo falar. Então, o que que é importante saber? Essa mensalidade de 6 meses, eu vi muitas pessoas falando que durante o curso da mensalidade não poderiam ingressar com ação judicial para reaver o benefício, e isso não tem nada a ver. O que o professor Roberto, inclusive, sempre fala é o seguinte: é importante prestar atenção que durante esses 6 meses a pessoa vai continuar ligada, de um certo modo, ao INSS. Mas não quer dizer que eu não possa ingressar em juízo. Por quê? Porque o benefício já foi cessado. A mensalidade de recuperação já indica a cessação do benefício, né, O Paulo? benefício já fica com DCB, já fica com a data de cessação futura. Ele já está cessado Exatamente. praticamente. E outra coisa, Ana Paula, que é importante falar, no raciocínio do benefício. Por que existe a mensalidade de recuperação? É exatamente para a pessoa voltar ao trabalho. Porque se ela volta ao trabalho de forma voluntária, sem passar por essa perícia, o benefício é cortado imediatamente. Ele não tem essa mensalidade de recuperação. Então foi criada a mensalidade de recuperação exatamente para a pessoa voltar a trabalhar e acumular até o salário da empresa, se estiver trabalhando, com aquela mensalidade de recuperação. Então, pergunta, pode contribuir como contribuinte individual ou facultativo no período da mensalidade de recuperação? Pode. E aí você pode pedir aposentadoria, porque vai estar o período da DCB com aquele período do auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez também, intercalado, e aí vai poder pedir aposentadoria. Ana Perfeito. Paula, eu consegui aqui o memorando. É o memorando circular conjunto número 47, de 11 de dezembro de 2017. É o Ótimo. memorando circular conjunto. Qual que é o número? Você pode repetir? Memorando circular conjunto número 47, de novembro de 2017. Olha o que é que diz, Perfeito. só essa frase que eu vou ler aqui, ó. Mesmo que o resultado da perícia seja pela continuidade do benefício, haja vista o direito de renúncia, o benefício deverá ser cessado caso o segurado assim requeira. Tá vendo? Isso mudou completamente. Porque antes mesmo que o benefício fosse para continuar, ele não cessava. Certo. A Luciane aqui também está te mandando um abraço. A Luciene, Lu, desculpa que eu sempre chamo você de Luciene. De Luciane quando é Luciene. Teve uma aluna aqui que perguntou, eu acabei passando e o Face bloqueia, a gente não consegue voltar ao comentário. Teve uma aluna que perguntou o seguinte: após cessado, uma pessoa que recebeu por 5 anos teve o benefício cessado, tem alguma coisa administrativa a ser feita? Tem, é o recurso para a junta, mas alguns alunos e advogados já comentaram na nossa live de hoje que a demora tem sido muito grande. Então, acredito que ainda o resultado está sendo judicializado. Até Eu acho, porque a Ana Paula, junta... Oi, pode falar, Paulo. eu indicaria alguns casos para LOAS, como LOAS, por exemplo, você pedir na via administrativa, um recurso. Mas no caso de auxílio-doença, eu recomendaria você entrar logo na justiça, porque a perícia judicial está sendo muito mais rápida na via judicial e na junta de recursos demora-se muito para fazer a perícia. Perfeito. Eu também tenho exatamente essa mesma percepção que você do que eu converso assim com o pessoal da OAB.
Deixa eu aproveitar, eu peguei o celular do Anderson aqui, porque o meu, quando a gente está gravando a live, não consegue voltar. Mas eu consegui voltar na dele, então essa pergunta era uma pergunta importante. E aí também tem o Braulio Nogueira, que fez o seguinte comentário. Tive um problema com a aposentadoria por idade. A segurada tinha 70 anos e tinha vínculo anterior a 91. Com isso, ela foi enquadrada na tabela progressiva e precisava apenas de 13 anos de contribuição. Opa. Então, desculpa, sumiu aqui. Tentei agendar pelo meu INSS, não agendou, dando a informação de que não tinha 15 anos. Liguei no 135, falou que tinha que ir na agência. Fui na agência, falaram que teria que ligar no 135. Então, decidi por conta própria agendar a aposentadoria por tempo de contribuição e no dia juntei print da página e expliquei para o servidor. Ele protocolou, mas acredito que isso está acontecendo em muitos locais. Bem, nesse caso aqui, eu vou até me adiantar ao Paulo e dizer que realmente esse problema de agendamento acontece em razão das 180 contribuições, mas a gente também, mesmo quando eu advogava, eu também fazia o pedido, independente dele estar eminentemente correto, e depois, na data do agendamento, eu explicava para o servidor e não dava problema. Mas, Ana Paula, a IN tem um artigo que eu coloco também em curso, muito isso, que é você agendar um benefício diferente daquele que você verdadeiramente pretende, não é obrigado ao servidor negar aquele benefício, nem agendar um novo benefício. Se é uma aposentadoria por idade, ela agendou a aposentadoria por tempo de contribuição, o servidor é para fazer a aposentadoria por idade e ainda utiliza a mesma DER do benefício que ela requereu, porque é a mesma aposentadoria com aposentadoria. Paulo, mas para aproveitar a DER, é importante fazer esse comentário com eles, né? Para aproveitar a DER, a gente tem aquela questão de que tem que se tratar de benefícios programáveis ou não programáveis, né? Eu tenho que respeitar a raiz do benefício. No caso, exatamente. No caso de aposentadorias, é a mesma raiz, né? Como você quis dizer. Em salário maternidade não tem como ter outra, né? Benefícios para os dependentes, auxílio reclusão e auxílio e a pensão por morte. E os benefícios assistenciais. Era um LOAS idoso, mas na verdade era um LOAS deficiente. Não tem problema. Utiliza a mesma DER. Agora, é importante dizer também que se não for da mesma raiz, que ele tem que conceder também, habilitar o processo de conceder e utilizar a DER do dia do atendimento. Mas atende e não vai reagendar o benefício. Excelente, adorei essa ponderação que você fez, porque exatamente isso. Ele vai perder a DER da data que ele agendou, mas ele não pode ser mandado embora, né? Nem mandado embora, tem que nem agendar outro. Readequar o pedido e fazer agendamento da data daquela ida no INSS. Exatamente. Agora, voltando a falar... Só que talvez... Desculpa, é que infelizmente dá um delayzinho e sem querer a gente corta um ao outro. Eu só ia pedir para você então fazer um comentário também, que eu acho que vai ser bastante importante. O pessoal está muito aqui escrevendo sobre reabilitação. Então, seria bacana você falar um pouquinho para eles, assim, tem muitas perguntas sobre reabilitação e acho que seria bem legal você comentar. É a questão seguinte, tá todo mundo dizendo o seguinte, demora-se muito para você participar da reabilitação. Quando você chega na reabilitação, eles estão mandando as pessoas voltar, mesmo que elas não tenham sido readequadas nas vagas. Você poderia comentar alguma coisinha sobre isso, Paulo? Olha, a reabilitação é um serviço até que é meio escondido, assim, né, da maioria da população. Existe um trabalho muito bonito do pessoal que faz a reabilitação, que é um pouco... que não é muito falado, né? Então, existem terapeutas ocupacionais, existem psicólogas que trabalham com a reabilitação. E eu vejo muita gente falar de reabilitação, mas, assim, o que acontece é que os cargos que utilizam para reabilitação é que são, às vezes, os mesmos, né? Vai ser porteiro, ou vai ser vigilante, coisa assim. Então, a funcionalidade da reabilitação, eu não posso falar assim assim, de conhecimento próprio, porque eu não trabalho com reabilitação e, como eu te falei, esse trabalho fica um pouco escondido. Não é muito visto esse trabalho delas. Eu sei que é um trabalho bom, mas que existe essa deficiência de funções que a pessoa possa exercer na empresa, né? Eu sei que
as meninas elas vão nas empresas, elas conversam com as empresas para saber qual é o local devido para a pessoa trabalhar. Existe um trabalho muito bonito delas, mas assim, que a funcionalidade mesmo da reabilitação, ela não é muito real, porque existem poucas funções que a pessoa pode fazer fora aquele trabalho que ela estava fazendo. E acaba aí cessando o benefício, ou então aposentando por invalidez da pessoa, mas às vezes até, pela maioria das vezes, cessando o benefício, ela voltando para a empresa, trabalhando até na mesma função que ela trabalhava antes. Entendi. Eu tenho a mesma percepção que você, mesmo quando advogava e hoje como nessas andanças com os alunos, e é exatamente isso. A reabilitação, ela é um trabalho bacana. Em algumas regiões o INSS tem um trabalho melhor, em outros um pouco menos desenvolvido, não é por igual, então depende muito de cada gerência executiva, cada região tem um trabalho um pouco diferente nessa questão, né? Fiquei surpresa uma vez quando eu fui para São Luís, como o trabalho lá estava super avançado, e eu acho o trabalho aqui, por exemplo, no Paraná, extremamente lento na questão da reabilitação. Então, vai muito mesmo, região, é uma coisa regional, vai muito Ana da Paula, superfície regional. eu até sugiro, o Dr. Roberto deve estar ouvindo aí a gente, que a gente coloque nos simpósios, nos seminários, nos congressos, mais matéria sobre essa área. Chamar as assistentes sociais para falar sobre isso, desvendar um pouco o que é a reabilitação profissional, pelas pessoas que fazem, né, a reabilitação profissional, para poder desvendar um pouco essa ideia de que não funciona e para a gente mesmo saber como é que funciona. Deixa eu só então pegar e aproveitar e fazer uns comentários aqui. A gente tem mais perguntas. Todas as pessoas que estão perguntando de benefícios que estão há muitos anos afastados, se vale a pena recorrer para a junta ou tem que judicializar, o professor Paulo já deu a resposta, né? Ele falou que em alguns casos específicos ele acha que está valendo a pena ir para a junta. No caso do auxílio-doença, eu também concordo com ele, eu acho que vai ter mesmo que judicializar. Infelizmente, a ATM, que é o serviço de assessoria técnica médica para os conselheiros, ele também é reduzido, então acaba que não há uma grande modificação daquela decisão que a gente já tem em agência, né, Paulo? Além do que, eles não estão fazendo presencial, eles estão fazendo em documentos. Então, quando você faz uma perícia em cima de documentos, é diferente Verdade. de uma perícia em base presencial. E por mais que a Ainda, gente... tá? Só para a gente poder adiantar. E por mais que Desculpa, a pode gente... falar. Por mais que a gente impugne os laudos judiciais, pelo menos o laudo tem uma base maior para você analisar, né? E a junta de recursos não tem. Com certeza, eu concordo. A Daniele Monteiro falou o seguinte: professor, como vai ser no INSS digital quando houver dados divergentes, como, por exemplo, a falta de vínculo? Eu acrescento aqui vínculos extemporâneos, sem data de saída. Vai ser da mesma forma que era antes? Vai Agora, do mesmo jeito, Ana Paula, mas aí fica a nossa dica como professor, né? Desde o início que a gente trabalha com processo administrativo, a gente quer embutir na cabeça dos advogados que eles precisam conhecer do processo administrativo e saber das regras administrativas para que o INSS não possa não fazer coisas que era para fazer obrigatoriamente. E a gente cobrar isso, né? A gente não, advogado, cobrar isso do servidor. Então, no INSS digital, cabe a vocês, advogados, e quem for pedir o benefício, juntar a documentação correta e até fazer anotações, escrever resumos, apresentar um resumo de tempo de contribuição. Ana Paula, eu vejo quando, às vezes, um advogado entra com processo na via administrativa e nem sabe se o benefício vai ser concedido ou não. Ele não fez ainda aquela análise prévia, se pegar o CNIS do segurado, se há contribuições extemporâneas para poder já pegar a documentação e comprovar, né? Então, essa juntada de documentação que é necessária, e aí você pode também fazer os pedidos. Existem vínculos extemporâneos, você pode até falar, mas comprovam com a apresentação da carteira de trabalho nas folhas tais e tais e tais, com anotações de férias, anotação de salários, FGTS, o contrato não contém rasuras. Então, tudo isso facilita a vida do servidor, porque você não vai estar mais com ele ali na boca a boca, né? No olho a olho, para conversar sobre o processo. Então, o processo você vai ter que conversar com ele dentro do processo digital. Então, o que você puder apresentar de resumo, de cálculo de renda mensal inicial, de RMI,
de fazer uma simulação de tempo de contribuição. Então, hoje está provando e está forçando aquele advogado que a gente tentava colocar na cabeça que precisava conhecer de processo, agora verdadeiramente vai ter que aprender e vai ter que fazer as coisas de acordo com o que está nas instruções normativas, e não apenas na via judicial, né? Porque esse início é importante para a gente conceder o benefício. Com certeza. Paulo, deixa eu ler mais aqui alguns recados. Anderson, meu marido, tá mandando um abraço. Aqui seu o marido. E minha irmã passou aí algum tempo atrás, mandou um abraço, eu não falei com ela, viu? Minha irmã Cristina, que Ana Paula, só falando aqui para o Brasil inteiro ouvir. A minha irmã é funcionária estadual na Bahia, e ela pediu a aposentadoria dela em novembro do ano passado. Eu falei para ela se aposentar, que ela já tinha o tempo e tudo, não esperasse reforma. E ela se aposentou, pediu a aposentadoria dela em novembro, e agora saiu hoje a aposentadoria dela, acredita? Hoje saiu a publicação da aposentadoria, 8 meses depois de que ela pediu. Eu falei até brincando para ela, Cristina, Ana Cristina, o nome dela. Cristina, aqui no INSS, tá vendo como é bom? A gente concede o benefício na hora. E você esperou 8 meses, né? Ela achando que tinha esperado até pouco. Então, um abraço para ela aqui, parabéns. Ela hoje chorou de emoção, porque tinha saído essa aposentadoria dela. E ela tá ouvindo aí a gente. Parabéns para você. Beijo grande, seu irmão. Então, eu vou aproveitar esse momento família para mandar um abraço para minha irmã, que me assessora nos meus cursos. Ela também está online, e para minha mãe, porque ela falou que hoje ela ia assistir junto com a minha mãe. Então, um beijo grande para essas pessoas que tornam a vida da gente melhor e que estão todo dia na nossa vida. Um abraço para o marido, que ele fala que ele quer abraço porque ele está assistindo, gente, mas ele está ali, ó, no sofá, aqui do meu lado, tá? Mas ele quer um abraço ao vivo também. Paulo, deixa eu continuar. A Brenda fez a seguinte pergunta. Eu tô até com medo só, porque o Face, ele deixa dar 2 horas de live, né? Nós estamos quase em 2 horas. Então, se cortar a nossa live, o pessoal sabe que não foi por nossa vontade. A Brenda falou o seguinte: só posso aproveitar esse tempo para aposentadoria por idade? Não, né, Paulo? Então, o tempo entre atividades, ele vai servir para os dois, só que tem que respeitar o período de carência, né, Paulo? Isso. Ana Paula, me desculpe, eu não ouvi a pergunta direito. Fala para mim de novo. Não, ela perguntou o seguinte: se esse tempo de que a gente estava falando, que é o tempo em que a pessoa ficou afastada, ele vai ser, se eu vou poder aproveitar só para aposentadoria por tempo de contribuição ou só por idade. Eu posso aproveitar para as duas. Só que na aposentadoria por idade vai melhorar o salário, né? Ela não vai, eu preciso ter carência, e tudo aquilo que excede a carência melhora o meu coeficiente do salário de contribuição, salário de benefício, desculpa. E tanto na aposentadoria por idade como por tempo de contribuição, ela tem que prestar atenção se ela não tem 15 anos, no mínimo, de carência antes de começar antes do início do benefício. O Braulio falou alguma coisa aí, Ana Paula, exatamente isso, que ele faz um resumo de todo o processo administrativo, conta o tempo de contribuição. É isso que é importante para que o advogado faça. Quando a gente pega um processo de um advogado que já está assim, é muito mais simples e muito menos erros a gente vai cometer do que outros que não apresentam nada. Com certeza. Agora eu achei a tua irmã, que é Ana Cristina Bacelar. Ana Cristina, um abraço para você. O Braulio, inclusive, ela pode até trabalhar. Minha mãe era funcionária. Aí o Roberto Marques falou: minha mãe era funcionária pública e quando completou 60 anos foi afastada. Isso é aposentadoria? Foi isso que ele perguntou? Ela passou quanto tempo afastada? Foi. Não, ele falou que ela foi afastada aos 60 anos. É estranho, porque ele falou assim, ó, minha mãe era funcionária pública. É compulsória, né? Deve estar de licença médica, então. Desse caso não, deve ser 60 licença, ainda não é compulsória. Não é com essa idade, né? É uma licença médica. Com 70 ou 75. A compulsória, Paulo, é com 70 ou 75 ou depende 75. do regime? Agora é 75, É 75 agora, para todo mundo. 75, né? 75. A Maria Francisca Gomes falou: se vai recorrer alegando que permanece incapacitado, paga em qualquer código? Bem, na minha opinião, vou dar a minha opinião aqui, depois o Paulo vai dar dele. Se a pessoa está recorrendo como incapaz ainda, ela deve recolher como facultativa. Facultativo, código 1406. 1406, né, Paulo? Ou 1473, que é o de 11%, para ela se aposentar por idade. Quando abre mão
abre mão da aposentadoria por Da tempo de aposentadoria por contribuição tempo de contribuição. Exato. e recolhe 11%, né? Isso, é. O Roberto disse parabéns aos 2 professores e a todos que participaram, abraço. A Brenda perguntou qual é o número do memorando, você já respondeu, né? 47 de 11 de dezembro de 2017. O Braulio Nogueira falou que a GCT está demorando demais a distribuir. Aí. A Viviane perguntou, Paulo, algum curso presencial previsto? Agora, qual é a região dela? Qual é a cidade dela? Tem aí, não? Não sei, mas responde aí teus cursos. Já faz uma propaganda dos teus cursos. Não, meus cursos esse ano só em pós-graduação mesmo. Goiás, na Cascavel, na faculdade FAG, na FAG, em Cascavel, no sul, né? E aqui pelo Ceará, uns cursos de pós-graduação também. Esse ano viajei bem menos que o ano passado. Tive problemas que eu não pude viajar muito esse ano. Mas ano que vem pretendo retomar. Aí é só requerer, é só fazer o convite que a gente se agenda. Viviane, então eu vou aproveitar para você acessar a página do IEPREV, www.ieprev.com.br. Lá você vai encontrar, então, cursos online. Vai ter curso do INSS Digital com o professor Diego, vai ter curso de processo administrativo. Tem curso com o professor Paulo Bacelar, tem curso comigo, tem curso com o professor Alexandre Triquez. Então, acesse lá o www.ieprev.com.br, que você vai ver um conjunto enorme de cursos de processo administrativo. Então, vão ter cursos já do INSS Digital e cursos anteriores. Os anteriores ainda servem por causa da questão recursal e porque a questão que o Paulo Bacelar sempre dá no curso é muito importante para você conhecer o sistema do INSS, como ele funciona, e os artigos da IN 77. Esses não mudaram nada, né, Paulo? Embora Não. o digital seja um método de protocolo diferente, os cursos continuam válidos porque a legislação é a mesma. Só teriam atualizações, né? Memorandos que surgiram depois do curso, que a gente não estaria lá. Mas a gente vai, esse ano ainda, o Roberto vai providenciar para a gente fazer um curso online também ainda, da atualização desses cursos de prática administrativa. Com certeza. Eu mesma vou querer assistir com muito gosto. Acho que a gente está quase encerrando, então, só para colocar os parabéns, Paulo, você tem aqui várias pessoas escrevendo excelente live, ótimas explicações. Eu intimo você a depois, quando acabar a live, você responder os nossos alunos, os advogados que nos seguem, para que essas pessoas também tirem o restante das suas dúvidas. Tirando, então, essas considerações, eu tenho mais uma aqui. A Andressa falou o seguinte: nas perícias do pente fino vem ocorrendo o resultado da constatação de incapacidade até o dia da perícia. Seria benefício cessado ou mudança para aposentadoria por invalidez? O que ela pediria juridicamente? Eu estava lendo as mensagens, Ana Paula. Você pode falar de novo? Desculpa, é que é o seguinte, ela falou que nas perícias do pente fino, os médicos estão dando a cessação na data da perícia. Certo. Ela entraria com a ação na justiça, pedindo... Restabelecimento. Restabelecimento, né? Restabelecimento de benefício. Ela não vai pedir outro, não. Vai pedir o restabelecimento daquele benefício, sabendo que ela ainda continua incapaz. E eu colocaria um pedido subsidiário que, se for reconhecido pelo perito, a aposentadoria por invalidez, melhor ainda. E ainda você pode pedir ainda os 25% também. Isso. Se for o caso, eu gosto de fazer um adendo aqui, eu sempre falo para os alunos na aula de processo judicial, que no caso dos benefícios por incapacidade, é o único caso, tá? Em falando de benefício previdenciário, que a minha delimitação da lide, ela não vai direcionar o pedido nem a sentença do juiz. Então, existe aqui uma fungibilidade prevista nos benefícios por incapacidade. Você pode ingressar com uma ação pedindo concessão de benefício por incapacidade. Você não precisa dizer exatamente qual, porque você depende exclusivamente de uma prova que é do assistente do juízo, que é do perito médico. Então, nesse caso, Andressa, eu acho que não há uma preocupação tão grande se você vai pedir restabelecimento, se você vai pedir aposentadoria. O que você vai pedir é concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade mais vantajoso ao segurado. Aí com a transformação, já com a transformação subsidiária, se tiver direito à aposentadoria.
Exatamente, perfeito. É exatamente isso. Então, um abração para Renata Ramos, para Regina Aninha, Prado, para Maria Francisca Gomes e para o Braulio Nogueira, que seguiram a gente até aqui. Ana, eu queria só falar sobre uma coisa que a gente não falou, que é a questão do atraso dos benefícios digitais, que você até falou que tinha muita gente com atraso de um ano. E até um colega aí falou também que queria saber um pouco mais sobre o INSS digital. Eu queria falar o seguinte, a data do agendamento, você agendou, vamos dizer que uma segurada, ela pode requerer o benefício pelo meu INSS dela, e aí se for aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, ou o salário maternidade, esse benefício vai ser concedido automaticamente. Se ele tiver qualquer pendência, gera uma tarefa para o servidor e vai para o JET, vai para a caixa de um servidor que vai ter 45 dias para ele conceder esse benefício. Então, na hora que chega na caixa do servidor, é de 45 dias o prazo. Pode ser aquela segurada também que agenda o benefício. Então, ela agendou um LOAS, por exemplo. Então, agendou desde dezembro, eu tenho um LOAS que eu estou trabalhando hoje, que agendou em dezembro. Esse agendamento, ela foi atendida em maio, vamos dar esse exemplo, certo? Agendou pelo INSS, pelo 135, por qualquer meio de agendamento. Agendou o benefício, ela vai na agência. Ah, ela vai na agência fisicamente? Vai. Mas esse processo vai ser concedido na hora? Não. Ele vai ser digitalizado por um servidor e vai para a caixa de um servidor distribuído para um servidor para analisar aquele processo. Qual é o prazo de 45 dias? Do agendamento, que eu agendei em dezembro, mas foi atendido em maio, ou da data de maio, que foi a data que eu fui na agência? É da data de maio. Então, os 45 dias é de maio. E ele já tem aí 3, 4 meses esperando aquele agendamento, entendeu? Então, o prazo aí já está bem maior do que 45 dias. Então, quando é que esse benefício vai ser implantado? Quando o servidor pegar nele. Então, ele vai ser distribuído para uma caixa do servidor. Esse benefício vai para uma caixa azul. O processo vai ficar com a numeração azul, que são processos pendentes. E quando se ele não tocar nesse processo até 45 dias, ela sai dessa caixa azul, ela muda de cor, de azul para vermelho. Então, esse benefício vai para uma caixinha vermelha, que é os benefícios atrasados com mais de 45 dias. Então, esses processos, só para você ter uma ideia, Ana Paula, eu entrei de férias, 2 semanas de férias, umas 3 semanas atrás, um mês atrás, e eu não tinha nenhum processo vermelho. Quando eu voltei de férias, eu tinha 60 processos vermelhos. 60. Então, hoje, quando é que eu vou conseguir compensar esses processos que já estão atrasados, entrando processo todos os dias, né? Porque todos os dias vai entrar processo para aquele servidor. Então, vai começar a encher a caixa do servidor, ele não vai conseguir mais controlar esse prazo. Então, os processos vão se acumular e vão cada vez mais ser feitos com atraso. Algumas pessoas já estão até entrando com mandado de segurança para poder conceder o benefício. Mas é por causa disso, exatamente pela falta de número de servidores suficientes e porque o processo entra todo dia e o processo anda todo dia. Então, o servidor ele vai ter que se virar para poder tirar esse atraso desses benefícios que ficam atrasados aí por mais de 45 dias. Então, muita gente pergunta, Paulo, eu dei entrada e nem sei o que vai acontecer, eu não recebi nada, o processo está parado. Não, porque o servidor, com certeza, ainda não pegou nesse processo. Porque se ele pegar no processo, vai gerar exigências ou ele vai conceder o benefício. E aí você vai receber o e-mail dizendo que o benefício foi concedido. Entendeu? E não querendo desanimar as pessoas que chegaram agora, que eu já vi várias perguntas aqui, pelo menos 4, falando que estão 4, 5, 6, 8 meses. Então, não quero desanimar vocês. Em Curitiba, nós estamos com agora do despacho inicial, fazendo os pedidos de exigência. Então, eu não quero desanimar ninguém, mas é só para as pessoas compreenderem que todo o período de transição ele tem pontos positivos, pontos negativos. Eu acho que a gente não pode se desesperar, a gente tem apenas que compreender e aprender como lidar com isso da melhor maneira possível. Aonde reclamar, o que dá para ser feito e aquilo que não vai ter nada para ser feito, né, Paulo? Então, assim, aqui em Curitiba, nós estamos com 12 meses de atraso. Então, as pessoas que estão com 4, 6 e 8 estão ainda numa situação melhor do que a nossa, por exemplo, aqui na capital do Paraná. Então, assim, se a justificativa era trazer celeridade para o processo, ela foi por água abaixo.
Porque mesmo que você tivesse o agendamento anterior, no dia do atendimento era para o processo ser concedido, ser analisado. E hoje não, o processo naquele dia ele vai ser digitalizado. Ele não vai ser atendido, entendeu? Então, é uma conversa que não dá para entender, porque a gente sabe que esse digital veio por falta de servidores, e aí colocando aí os benefícios sendo concedidos automaticamente. Sabe-se lá se esses benefícios vão ser concedidos corretamente ou não, porque não há análise do processo, né? Eu disse aqui, se faltar qualquer informação, o benefício vai para a caixa do servidor para concluir, mas se não tiver nenhum problema, o benefício vai ser concedido, e aí depois, Ana Paula, a gente vai ter que entender se o processo foi concedido corretamente. Por isso que o advogado precisa conhecer a RMI, qual a renda mensal inicial do meu processo. Nós temos vários sites de cálculos, o IAPREV tem cálculo, o IBDP tem processo de cálculo, existe o cálculo que é comprado de entidades privadas. Então, se você puder investir, invista em resumo de tempo de contribuição e em cálculo de RMI, de renda mensal inicial. Porque o benefício, quando for concedido automaticamente, você vai ter que comparar com esse benefício que você tem na mão, que você calculou, para saber se foi concedido corretamente. Porque isso aí vai gerar uma demanda de revisão, que muitas vezes não era pedido, mas agora, você entendendo que o processo foi concedido de um valor menor, você vai ter que pedir revisão. Principalmente, Ana Paula, microfichas que não estão no CNIS. Então, quando você tem um segurado com 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, mas tem microficha para incluir, o sistema não vai incluir essas microfichas. Ele vai conceder o benefício com aqueles 15 anos que já tem lá no CNIS. Se tiver um vínculo em carteira que eu precise ainda incluir para aumentar a minha renda, não vai incluir. Se eu tiver uma CTC de um órgão público, não vai incluir. Se eu tiver uma CTC de um aluno aprendiz, por exemplo, ele não vai incluir, entendeu? Então, você tem que saber se esse benefício concedido automaticamente foi correto, para depois você pedir revisão. Então, vai criar uma demanda grande de revisão daqui para frente. Na verdade, só para a gente finalizar, eu acho que essa conclusão toda do processo digital é aquela porcentagem que você disse, né? Ela respondeu 90% o problema da administração pública, 50% do servidor, 10% do segurado. Porque realmente aquelas questões que antes, no momento do agendamento, a gente resolvia, então, uma anotação extemporânea, a falta de uma data de saída na carteira, tudo isso que a gente resolvia quando sentava ali com o servidor e a gente fazia aquele primeiro contato no qual a gente explicava a concessão, olha, eu vim aqui porque esse benefício é tal e tal situação, isso tudo acabou. E eu acho que a comunicação ela é fundamental no processo previdenciário, porque são lides extremamente complexas. Mas a gente vai ter que aprender a lidar com essa realidade, sem dúvida alguma. E ainda só para finalizar, tem uma outra pessoa que perguntou assim, o guichê do advogado vai acabar? Ele não vai acabar, porque cada vez a gente vai ver ele menos utilizado. Eu vou deixar você responder, Paulo, fica à vontade. Essa eu queria responder, que eu tinha visto essa pergunta, eu queria responder ela, Paulo. Desculpa. É porque eu tive agora em Salvador e uma aluna me disse que foi numa agência e foi protocolar alguma coisa numa agência no CNIS, foi pegar um CNIS, eu acho, numa agência, e a segurada falou assim, a servidora falou assim, bem baixinho, doutora, olha, agora o CNIS é agendado. Aí a doutora, tá bom, aí foi embora. Entendeu? Foi embora. Aí eu, minha filha, por que você não usou a prerrogativa de advogado? Aí sabe por quê, professor? Porque me disseram que com o INSS digital tinha acabado com o balcão exclusivo. Não acabou o balcão exclusivo. Não acabou. A ACP continua sendo mantida. Os memorandos circulares que autorizaram o balcão exclusivo continuam sendo mantidos. O que acontece é que a pessoa pode escolher ou não usar a senha do advogado no SAG. Se ele quiser ir na agência e protocolar na agência, como você disse, Ana Paula, eu quero que o servidor autentique o documento. Ele pode ir na agência, utilizar o balcão do advogado, que agora vai ser o balcão que vai fazer a digitalização do processo. Você vai lá, digitaliza o processo e dá entrada no processo e o servidor que vai autenticar. Eu não quero autenticar o documento, que eu quero que utilize a autenticação pelo servidor. Ele pode utilizar, ele pode agendar um benefício assistencial, por exemplo, para conseguir ganhar o atrasado.
para gerar um atrasado. Se ele quiser dar entrada pelo sistema automático do advogado, ele talvez tenha menos atrasados para receber. E aí uma pessoa mais humilde não vai ter tanto dinheiro para pagar. Então ela pode ir na agência, utilizar a prerrogativa de advogado e poder protocolar esse benefício na hora que ele quiser. E os benefícios agendáveis, que agora são agendáveis, os serviços agendáveis, como alteração de conta corrente, a declaração de cárcere, que é a prorrogação do benefício de auxílio reclusão, que precisa apresentar a declaração de cárcere, que agora é agendado, a prorrogação da procuração, que também é agendado, e agora o quinis, que para você pegar um quinis numa agência tem que ser agendado, para o advogado não. Não existe agendamento para advogado, continua sem agendamento. Para o segurado, se ele quiser buscar o quinis na agência, ele precisa agendar. Mas para o advogado não. Existe ainda a CP, está mantida, está vigente, e o memorando circular também falando que para agências com mais de 10 anos, ou mais de 10 servidores, existe o balcão exclusivo do advogado. Eu queria muito falar isso e agradeço a oportunidade de ter falado isso para vocês. Não, eu fico muito feliz porque é exatamente isso. O que eu tenho visto aqui, pelo menos muitos advogados que eu conversei de Curitiba, eles também estão preferindo ir lá e continuando fazendo na agência, porque a resposta está sendo mais efetiva do que do digital. O digital, nós estamos aí com essa demora de 12, 10 meses para começar, como você falou, né, a fazer o despacho inicial, ou seja, começar o processo com os pedidos de diligência. Por isso que eu falo tanto em sala de aula, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é a necessidade de realizar uma petição inicial simples, clara e objetiva. O processo administrativo, ele não necessita de citação em latim, ele não necessita de jurisprudência, ele não necessita que você coloque a legislação toda ali, tem que ser objetivo. Aquilo que eu tenho na IN 77, que eu percebo que vai responder ao meu caso, eu uso a IN 77. Eu sempre digo também assim, Paulo, para os meus alunos, esqueçam a pirâmide de Kelsen. Quando eu estou na agência, me interessa muito citar a IN, porque a IN, ela esclarece para o servidor como que eu aplico a lei e o decreto. Naquilo que a IN é vantajosa, e ela é, na maioria dos casos, eu vou citar a IN, o decreto e a lei. Nada de ficar fazendo longas citações da Constituição Federal, ficar citando doutrina, mas usem a petição inicial, sejam objetivos. Por quê? Porque a petição inicial, hoje, que a gente vai fazer pelo meio digital, ela é a comunicação entre o advogado e o servidor. Então, sejam muito objetivos naquilo que vocês precisam. Principalmente quando eu trato de coisas, Paulo, que são coisas que não estão claras no quinis. Como você falou, eu tenho um período extemporâneo, eu tenho uma anotação sem data de saída. Façam esse comentário de um modo simples, claro, preciso na petição, para que o servidor saiba exatamente aquilo que você quer. E sem delongas desnecessárias que só vão atravancar o processo. Você concorda comigo, Paulo? Demais, eu falo muito isso em curso também. A gente está muito antenado, a gente sempre que sonhou dar aula juntos, né? Mas a gente fala a mesma coisa há muito tempo e a primeira vez que a gente fala isso juntos, né? Eu boto muito, Ana Paula, a pirâmide invertida de Kelsen nos meus cursos, que é o AIN em primeiro lugar, é a IN em primeiro lugar, depois vem os memorandos, as portarias, e depois é que vem decreto, lei, constituição por último, que a gente também não olha. Nem a lei de processo administrativo, que nós tivemos aí algumas brigas, entre aspas, quando eu era do SRD, né? E você da Junta de Recursos, e conselheira, e você usava muito a lei de processo administrativo. Não, isso aí não existe aqui, não. Não existe a lei de processo administrativo, não, Ana Paula. Mas, assim... Foi uma briga, mas foi uma briga que eu venci positivamente. Venceu. Você começou a aceitar Dava raiva porque eu tinha que mandar a agência implantar as decisões da junta, né? Perdia, entre aspas. Mas aprendemos muito ali naquela época e já combinamos vários cursos juntos e hoje é a primeira vez que a gente faz isso. Para mim está sendo um grande prazer. Já me chamaram para tomar cerveja hoje por causa do feriado, mas não. Cerveja não, hoje não, é previdenciário na veia. Mas, Ana Paula, é isso aí que você falou, tá certíssimo. Usar a IN, usar sempre as petições, sem precisar usar a jurisprudência, sem precisar usar decisões do Supremo, nada disso. Porque a gente vai analisar o que está na IN. Uma colega aí falou que que os servidores não respeitam os memorandos. Mas é exatamente para isso que vocês precisam conhecer.
para que vocês possam exigir que eles cumpram isso. Né? Eu, desde o início que eu dou aula de administrativo, pensando nisso, que o advogado cobre do servidor o que ele tem que fazer. Porque às vezes o benefício é indeferido porque ele não fez o que deveria ter feito. Né? E esse processo às vezes vai para a justiça, gera uma demanda judicial desnecessária, porque a pessoa não fez o que tinha que fazer, né? Então, é isso, a gente está sempre antenado com isso aí também. Que ótimo. Com certeza. Paulo, então deixa eu aproveitar essa oportunidade, agradecer. Nós tivemos pico de 98 pessoas assistindo e o mínimo que a gente teve foi 64. Agora baixou para 63. Então, olha, são 2 horas de live. Consegui que as pessoas ficassem 64 pessoas ao vivo, embora pareça um número pequeno, para quem atua bastante na rede social, como eu, que estou sempre... É o maior índice que eu tive até hoje. Por quê? Porque a gente tem lá 2.000, 3.000 visualizações posteriores. Mas ao vivo, em tempo real, a gente bateu um recorde. Porque é recorde, né? Deixa eu falar corretamente que meu professor de português, o Cláudio Resta, está assistindo, ele vai chamar minha atenção depois. E aí, o que acontece? A gente conseguiu ficar com 65 pessoas online 2 horas conosco. Então, assim, a importância do tema e, sem dúvida nenhuma, a importância de ter trazido você como convidado especial. Então, eu te agradeço em meu nome, te agradeço em nome do IEPREV, por sempre estar com a gente nos nossos projetos. Agradeço o Roberto, que esteve aí, e agradeço esses alunos maravilhosos que acompanham a gente sempre. A nossa ideia é manter uma live semanal. Então, de vez em quando, eu vou te convidar, Paulo, para estar comigo, tá? Ah, tá. Estou sempre à disposição, viu? Pode marcar que a minha vida é pautada nisso, é passar a informação necessária para que o processo seja concedido corretamente, para que não haja demanda judicial desnecessária, para que o advogado saiba agir dentro das agências sem nenhum conflito, que possa sair com o segurado sempre ganhando aquilo que tem direito. E só para complementar o que você falou antes, é que o servidor, quando vê que o advogado é preparado, ele se preocupa muito mais em conceder o benefício mais corretamente do que em deferir uma coisa que ele sabe que o advogado pode recorrer ou pode entrar com revisão, alguma coisa assim, que ele vai ter que ter um retrabalho para consertar o que ele não fez. Então, agradeço você. Na hora que você me chamar, eu estou à disposição. Não, eu vou chamar mais, pode ter certeza. Quero manter o Bate-Papo Previdenciário, ele é um programa que é do IEPREV Premium, então ele é um programa fechado, mas que a gente também tem algumas oportunidades em que a gente faz ele aberto, como é o caso dos congressos. E a partir de agora, com esse novo mecanismo do Facebook White, a gente vai, então, começar a fazer esse bate-papo previdenciário semanal. Você vai, reiteradas vezes, vou te pedir para voltar. Aproveito para convidar todas as pessoas que estão nos assistindo para nos seguir nas nossas redes sociais, né, Paulo? O Paulo tem o Facebook dele, Paulo Bacelar. O meu tem uma página chamada Professora Ana Paula Fernandes e eu tenho um canal no YouTube que tem diversas aulas lá. Então, tem aulas, tem palestras. Sempre que possível, que é algo gravado, eu peço para me darem a cópia e coloco disponibilizado lá. E no YouTube está a professora Ana Paula Fernandes. Quem puder me acompanhar lá no canal também, eu vou ficar bem feliz. E acho que é isso. Quem gostou da nossa live, por favor, compartilhe. Compartilhe para que outros colegas, outros advogados tenham um pouquinho desse conhecimento do que nós discutimos hoje. Paulo, agradeço enormemente. Te desejo um excelente feriado, né? Amanhã é feriado, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira aqui do Ceará. Perfeito. Então, que Nossa Senhora grande abraço nos abençoe. A todos, as pessoas todos os alunos que entraram aí, família, amigos, todas as outras pessoas que nos prestigiaram hoje. Um grande abraço, boa noite a todos. Perfeito. Então, um beijão para você, Paulo. Um abraço mais uma vez para todos vocês e continuo aqui agradecendo todas essas palavras maravilhosas que as pessoas estão escrevendo para nós. E semana que vem tem mais. Fique ligado aqui no meu Facebook, na página, na fanpage de professora, e eu vou, daqui a pouquinho, nesses dias agora que seguem, indicar quem que é o convidado da semana que vem para o bate-papo previdenciário. Um abração para todos. Quem quiser fazer curso, acesse o www.ieprev.com.br e veja lá todos os cursos que nós temos à disposição, inclusive do professor Paulo Bacelar.
Um abraço a todos e até a próxima semana. Até lá!